Fala pessoal, estamos de volta no podcast da 3x depois de um longo e tenebroso quase que inverno, vários percalços. E estamos aqui com a minha querida amiga Nanda Pimentel. Nanda, obrigado por ter vindo, Sim, aceito o nosso convite. E se apresenta um pouco para as pessoas, quem você é, de onde veio. sim, vamos lá. Bom, meu nome é Nanda Pimentel, né? Eu vim, vamos dizer assim, de uma família mais simples, né? Então, trabalho hoje como mentora de carreira em negócios com propósito para mulheres, propósito e impacto. E eu, enfim, construí aí a minha vida, estou na minha terceira carreira e entendi que faria sentido para mim eu ajudar outras mulheres a também trabalharem fazendo algo que elas amem, que elas tenham propósito e prosperidade. Ótimo. Antes de eu começar a fazer minhas perguntas, que são várias, Sim, faça. vou dar os recados aqui pro pessoal. Então, você que está assistindo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve no Instagram da Nanda, descrição tá aqui embaixo. Compartilha o vídeo. Você que está querendo um Garmin, agora a 3x está com uma promoção exclusiva. Promoção não, uma mudança de atitude na qual estamos oferecendo 3 anos de garantia, 2 anos diretamente com a Garmin Brasil, mais 1 ano exclusivamente com a 3x. Também temos nossa linha de suplementos, beta-alanina, multivitamínico. Então entra no site da gente, dá uma olhada, se informe. E se você quer adquirir o seu Garmin, entre em contato pelo link que está na descrição ou na bio e coloque o cupom Atleta3x. É muita informação para um TDAH. Várias coisas ali. Então põe lá, clica no link Atleta3x, faz um test drive para ver as vantagens que tem. Entra no nosso clube de membros, que as vantagens vão ser infindáveis. Então, deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, se inscreve na Nanda e vambora. É isso aí. Vamos lá. Nanda, como é que foi da onde você veio? Você veio do mundo corporativo? Qual a tua formação? Quais são as experiências para você passar para as pessoas, ensinar as pessoas? Porque a gente estava conversando aqui em off, as diferenças entre mentor e professor, que meio que se fundem ou não. Então, Sim. explica pra gente, explica pra mim como é que é essa tua experiência, né? Como Sim. que foi e como é que tá sendo. Tá, então vamos lá. Então, assim, o que que acontece? Eu construí uma primeira carreira, então, é sempre no mundo corporativo, não sempre, mas a primeira carreira toda foi no mundo corporativo, né? Até a parte de ali, até o último nível de assessoria executiva, então de presidentes de empresas e tal. E aí, quando eu cheguei ali, no último nível que eu vi daquela profissão, que na verdade não foi algo que eu escolhi, mas que foi acontecendo na minha vida, né? Eu vi que eu poderia, assim, eu estava sempre contribuindo bastante ali com os presidentes, diretores e tal, só que eu ia sempre ser a pessoa dos bastidores, eu não ia ser a presidente, vamos dizer assim, né? Muitas vezes eu tinha até as mesmas metas ali, mas eu era a assistente executiva, Bateu no né? teto, né? Exato. Então, assim, eu vi que tinha. O que que acontecia? Eu acabava me envolvendo em outros projetos. Sempre, assim, participando de outras coisas, de desenvolvendo algum sistema, alguma melhoria, participando de outras coisas das empresas. Como eu trabalhei em empresas muito grandes, sempre multinacionais, então tem muita coisa, né, que você acaba podendo participar ali. E aí eu vi que mesmo mudando de empresa, aquilo não mudava muito, não ia trazer, assim, aquele senso de contribuição. Eu via que eu tinha mais potencial, mas eu não sabia exatamente para onde que eu poderia focar aquilo. E eu sempre tive muito o sonho, assim, de impactar a vida das pessoas. Mas Fazer a diferença. fazer a diferença, impactar, né? E aí, nessa época eu era formada em letras, né? Fiz letras em inglês e tal, na PUC e tal. E, e daí já estava estudando outras coisas lá, relações internacionais também, umas coisas assim, né? Mas aí chegou no nível que eu falei, ok, não vai ter como mesmo passar disso, né? Em termos de salário até poderia aumentar, mas atribuições ia ser tudo muito parecido ali. Aí eu larguei tudo, vamos dizer assim,
Para encurtar a história, né? Morei um tempo na África, né? Morou na África. Morei no Zimbábue. Morei no Zimbábue um tempo ali. Como é que foi a Fiquei 9 experiência no meses. Zimbábue? Foi bem diferente do que eu imaginava e, ao mesmo tempo, um divisor de águas na minha vida, né? Na minha vida profissional, principalmente, assim. Então, quando eu fui para lá, eu estava na dúvida entre duas profissões. E daí eu tive contato com essas duas profissões. Pode falar qual que eram? Uma era diplomacia, Certo. a outra era a parte de gestão de projetos. Então, lá eu sabia que eu poderia estar ali bem em contato. Então, como eu tive contato com tanto a parte diplomática do Brasil quanto de outros países, essa parte eu vi, eu falei, então isso daqui é diferente do que eu estou estudando, né? É uma coisa até que eu falo muito para as mentoradas. Eu falo assim, às vezes a gente tem o sonho de fazer determinada coisa, porque a gente estudou e tal, mas vá viver um pouco, um pouquinho, assim, pelo menos conversa com alguém, sabe assim? Que faz aquilo quando a gente vê que tá ali muito alinhado com o que a gente quer e tal, mas tenta você não precisa assim, vamos dizer, não é que eu tenho que testar todas as profissões, não é isso. Mas se você tiver uma pessoa que tem as informações de como é aquilo, é muito bom. Né? Assim, você vê qual que é o dia a dia dela. E eu vivi isso, eu falei, não, isso não é para mim. Você é uma pessoa muito curiosa. Sim. E estudiosa. Sim. Guarda essa informação, ela é estudiosa. Curiosidade leva ao estudo, né? Sim. E aí você tá sempre buscando novos horizontes. E aí, pelo que eu tô entendendo, você meio cansou de ser coadjuvante e quis, tipo, seguir seu próprio caminho, fazer seu próprio caminho. Sim, ser mais protagonista, vamos dizer assim. Mas naquela época eu ainda não sabia qual que seria meu caminho. Mas você tinha uma vontade, Eu você tinha não uma sabia qual. Exato. Eu tinha uma inquietação, eu queria fazer um impacto maior do mundo, mas eu não sabia exatamente qual que seria o melhor caminho. Então, aí eu descartei, nessa hora eu descartei aí a parte de diplomacia, que eu vi que a prática não era aquilo, né? Você chegou a trabalhar na área, testar essa parte? Então, na verdade, o que aconteceu lá? Assim, a gente era muito próximo com a embaixada brasileira e outras embaixadas. Então, os meus amigos eram diplomatas de vários países. Eram os meus amigos. E daí eu vi aquilo. Então, o próprio embaixador do Brasil e tal. Então, eu falei, é isso? Porque eu entendi que ser diplomata era ficar em cima do muro. E era, assim, o que estava acontecendo no Zimbábue era uma ditadura, né, na época. Então, eu falei assim, eu não aceitaria isso. Então, é isso que é ser diplomático? Eu não quero. Eu vi que era uma coisa muito mais, era um trabalho muito mais burocrático e não um trabalho de impacto. Aí eu falei, não, então não. Aí eu comecei a trabalhar numa ONG lá, né, uma ONG americana. E aí foi muito legal, porque daí eu levei um pouco do meu trabalho, né, de logística de eventos internacionais que eu tinha tido na outra carreira, mais a parte administrativa, né, e fui entrando um pouco nessa parte de gestão de projetos. Aí depois, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a entrar na segunda carreira. Que daí foi... o que aconteceu? Como eu já tinha, na primeira carreira, feito várias outras coisas além da assistente executiva, mesmo estando naquela carreira, eles me ofereceram uma vaga, então, que já era mais voltada para a parte de planejamento estratégico, de gestão de projetos e tal. Eu fui como se fosse uma trainee, vamos dizer assim. E daí eu construí a minha carreira inteira. Mas, assim, eu galguei muito, assim, meio que foi me oferecido uma coisa e eu construí o meu cargo. Você foi buscando outros desafios. Dentro da própria empresa, e daí eu fui crescendo, né? E daí foi a minha segunda carreira, que foi bem voltada à tanto a parte de gestão administrativa, quanto da parte de planejamento estratégico de negócios. Então você vivenciou bem os dois lados, que é a parte de desenvolvimento de negócios e a parte de busca de outros horizontes, né? Sim, tanto a parte, assim, tanto do corporativo, quanto do setor de impacto, eu digo. Né? Então, tem esses dois lados e, ao mesmo tempo, essa parte de falar assim, poxa, quero algo a mais, não sei exatamente o que é esse algo a mais e vou buscar. A gente nunca sabe. É difícil você saber exatamente o que você quer mesmo, porque também
quando a gente começa a empreender, principalmente, a gente acha que a vida é uma linha reta. E nunca é uma linha reta. É um caminho tortuoso de vai, volta, recomeça de novo e vai. É uma coisa esquizofrênica até. Sim, é verdade. Mas assim, nessa época eu ainda não tinha essa noção nem de empreender. Eu não pensava em empreender. Né? Quando eu estava ali no meio da minha segunda carreira, que aí eu falei, ok, estou no meio da segunda carreira, já fazia ali mais ou menos uns 5 anos nessa segunda carreira, né? Se for ver, hoje eu tenho uns 24 anos de experiência aí, né? E aí, assim, eu falei, putz, tá um pouco alinhado, mas ainda não tá gerando o impacto que eu gostaria, mas eu também não sei como. E aí foi quando eu fui mergulhar. Nessa época eu já tinha estudado muita coisa sobre negócios, gestão de projetos, inteligência de mercados e tal, né? E daí eu falei assim, tá, então tudo que eu estudei, que é a parte mais negócios, técnica, sei lá, eu vou então aprofundar para descobrir o que, que eu quero exatamente da minha vida daqui para frente. Você quis sair da teoria para a prática. Sim, mas ainda, na verdade, eu fiquei um pouco ainda na teoria do tipo, eu quero me conhecer, eu quero saber o que, que eu quero. Você não tinha uma sensação de que, tipo assim, eu sou boa, mas se eu sou boa, quero me testar, quero ir fazer meu próprio caminho para ver o quão boa eu sou? Eu acredito que assim, eu sabia que eu era boa até certo ponto, eu não tinha noção do meu Você não potencial, tinha na se verdade. testado. Eu não tinha me testado, eu não sabia o tamanho do meu potencial. Eu Mas, sabia que eu tinha mais, mas como eu não me conhecia, eu você- sabia meio que 20%. então, você tinha vontade de se pôr à prova. Ou Sim, uma necessidade de se pôr à prova. eu acho que mais uma. O que eu via, assim, por exemplo, nesse segundo trabalho, né, que eu trabalhei numa consultoria e tal, eu via que eu já tinha estudado muito, que eu poderia ajudar muitas pessoas, que lá era uma empresa já um pouco menor, e eu via que tinha muito conhecimento e eu poderia ajudar muitas pessoas. E ali eu sentia como se minhas asas estivessem amarradas. É que geralmente quando você tem muito potencial e tá no mundo corporativo, você fica amarrado. É difícil você ter Sim, é uma oportunidade. caixinha. É, né? Porque se você começa a sair muito fora da caixinha, você começa a incomodar o coleguinha do lado. Exatamente. Né? Então tem sempre alguém querendo te podar, ou principalmente o coleguinha lá de cima, né? Sim, E sim. aí você tem que chegar. Até um amigo meu chegou pra mim, porque não sei o que, me puseram um coach pra eu treinar com o coach, mas tudo que o coach falava é que eu falava pra empresa, não sei o que e tal, porque eu sou melhor que isso, blá blá blá. Aí eu falei assim, então, se tu é bom, monta a tua empresa. Para de reclamar. Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto, assim, Sérgio, porque o que que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela vem assim, para mim, ai, Nanda, ai, eu gostaria de um plano de carreira, eu gostaria que a empresa tivesse um plano de carreira, eu gostaria que a empresa me propiciasse isso, ai, porque eu sou muito assim, eu não sou reconhecida. Então, assim, primeiro a gente tem que investigar, né? Tá, mas vamos lá. Até que ponto você tem, de fato, mostrado o seu trabalho, feito a sua parte? E daí, muitas vezes, a pessoa, ela não fez várias coisas da parte dela ali, né? De visibilidade, de várias estratégias que existem, que eu também lá atrás nem sabia. E a pessoa, ela vê uma outra pessoa que tem um quinto do potencial dela sendo promovida, ela não entende por que ela não é. Então, isso acontece. Agora, uma outra coisa é, a pessoa ela já fez de tudo e ela não tem mais como crescer ali. Então não adianta ela ficar reclamando daquele lugar. Ai, porque meu chefe é assim, ai, porque o lugar é assim, ai, porque nananana. Isso não vai trazer nada de bom para ela, só vai tirar a energia dela que ela poderia estar alocando em outro lugar. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que entender se o lugar dela de repente é numa outra empresa, num outro cargo melhor e tal, mais alinhado ali ao que a alma dela quer, ao que ela já cresceu e a empresa não suporta mais, ou se talvez seja o momento dela montar uma consultoria. Se você é boa, segue o seu caminho. Né? Se você ama o que você faz e você é muito boa naquilo, poxa, então trabalha Mas, da forma que você acredita, ajudando outras pessoas, mas aí o outras buraco é empresas. bem mais É embaixo. bem mais embaixo, porque nem todo mundo tem perfil. E estômago, e fé, e preparo físico, mental, é aí que a gente vai chegar daqui a pouco. Porque você ser CLT e ficar reclamando é muito mais cômodo do que você montar seu próprio negócio. Ou-
Eu até ia fazer uma piadinha com você, que você ainda não tinha noção o que era. Eu falei, por isso que você montou o negócio, porque você não tinha noção. Porque se tivesse noção, você pensava duas vezes. Porque você montar o seu próprio negócio, você precisa gostar muito. Você precisa confiar muito naquele teu sonho, aquele desejo, aquela sua missão, digamos assim. Tem que ser algo muito ardente. Eu falo para as pessoas isso. Senão não vai dar certo, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Muito trabalho. Por isso que tem que ter propósito. Tem que dar muito trabalho, muita dedicação, muito aperfeiçoamento, ainda mais nos dias de hoje. Contínuo. Porque hoje em dia você tem uma barra de exigência que está cada vez maior. Sim. Tanto para o corporativo quanto para o empreendedor. O empreendedor bem mais, né? Porque o corporativo você ainda tem um monte de colchão ali que ainda segura você. No empreendedorismo é você e Deus e Sim. vai com fé, entendeu? Sim. É que assim, se você está no CLT, de repente tem um dia que você não está muito bem, você pode até dar uma enrolada ali e tal, né? Não produzir tanto. Daquela cochilada do banheiro, né? Tem gente que faz umas coisas assim, né? Quem nunca, né? Tem gente que faz umas coisas assim. Então, assim, o que acontece? Quando o seu negócio depende de você, é totalmente diferente. E você requer outras habilidades bem mais fortes. Porque, por exemplo, totalmente. Se você está no mundo corporativo, você não tem que entender nada de TI. Exatamente. De financeiro, às vezes você está lá numa outra área que não tem nada a ver com isso. Marketing digital. A hora que você vai para a tua empresa, tem que entender de tudo um pouco. Você tem que ter o mínimo de base de TI para poder montar o sistema que você precisa, desenvolver um sistema que você precisa. Você precisa ter entendimento de marketing digital. E não é cursinho de, né, coaches da vida, um Zablo boçal da vida, né? Vou tomar processo, mas dane-se. Entendeu? Porque isso... marketing digital, até me revolta, meu. Né? Isso aqui vai ser o podcast do... Enfim, não vou falar. Tá. Meu advogado mandou mensagem para não falar. Ok. Dom Quixote, vamos falar de uma forma mais lúdica, né? Tá. Lutando contra moinhos. Mas assim, as pessoas, hoje em dia você tem uma praga no mercado que todo mundo é especialista em marketing digital. E a especialidade dele, que ele mal sabe fazer, é pagar impulsionamento na Meta ou no Google. Isso não é marketing digital. Marketing é você entender o mercado, você estudar o mercado, você trazer soluções para o mercado. Sim, né? sim. E marketing vira venda. Exato. Então, um profissional completo hoje em dia, ele tem que saber minimamente de TI, ele tem que saber de marketing, o marketing puro, tem que saber vender, tem que saber se vender. Sim. No mundo corporativo, a pessoa precisa saber se comunicar. Sim, sim. E daí, Sérgio, sabe o que é interessante? Assim, é lógico que quando a gente tem uma empresa, logicamente a gente tem que ter essa visão do todo. Né? Não tem como. Não só isso, né? Depois a gente pode até aprofundar mais ali o que seria necessário mesmo. Vamos fazer um guia do que é necessário. Um guia, né? Do que é necessário, legal. Ah. Mas assim, mesmo quando você está numa empresa, porque as pessoas, elas têm, assim, principalmente quem ainda não está num cargo de liderança, ou acabou de ser, talvez, promovido por um cargo de liderança, ou talvez a pessoa, ela tem um cargo ali de especialista, ela não sabe por quê, e ela quer ser um líder, e não sabe por que ela não consegue ser promovida. E aí, o que acontece? Essa pessoa, ela normalmente, ela só faz muito bem o trabalho dela. Mas eu faço tão bem meu trabalho aqui, ó. Eu entrego isso aqui otimamente bem, não sei o que. Só que ela não sabe o que, assim, ela não tem uma visão da empresa como um todo. Ela não sabe como que aquilo que ela faz está impactando outras áreas. Ela não sabe qual que é o planejamento estratégico da empresa. Ela não sabe quais são as metas da empresa. Ela não sabe nada disso. Ela não sabe o mercado onde ela está. Ela não sabe o departamento do lado. Entendeu? Então, ela não consegue nem se posicionar. Ela não consegue ter vamos dizer assim, quando ela vai ali mostrar o trabalho dela, ela vai mostrar só sobre o trabalho dela. Ela vai mostrar os indicadores ali daquilo que ela faz, quando mostra, né, indicadores. Ela já estaria obsoleta e não percebeu? Pode ser que ela esteja sendo passada para trás, ela nem está percebendo. Porque eu vejo muitas pessoas porque assim, muitas pessoas... Tá só no mundinho dela ali, isso, a né? vida é isso aqui. No TikTok, acompanhando Virgínia da vida, né? Tá tendo muito isso. E a pessoa acha que a especialidade é aquela, só que o mundo já está mudando.
As Sim. coisas estão acontecendo e rápido. E rápido. E também tem uma coisa assim, por exemplo, eu lembro que teve uma vez, né? Faz acho que uns, sei lá, uns 7 anos, talvez, né? Uma pessoa falou assim pra mim, nossa, mas você sabe que agora a moda é. A moda não, agora a tendência tal é o lifelong learning, né? Estudar pra sempre, não sei o que. Eu falei, nossa, eu nunca parei de estudar. Pra mim, Tendência. isso aí tem que ser sempre, porque se o mundo muda toda Isso é hora, básico. é o básico, é a premissa. É a premissa para você caminhar. Se as coisas mudam, se a gente muda, tudo muda. Por que a gente não vai entender como que o mercado está se movimentando? Então, assim, tanto na sua carreira quanto no seu negócio, E como pessoa. e como pessoa também. Porque você tem que desenvolver habilidades pessoais. Totalmente. Sérgio, as pessoas, vamos falar do CLT. As pessoas que são contratadas ou são demitidas, elas são muito mais, vamos dizer assim, vou reformular aqui, né? O percentual das pessoas que são contratadas ou demitidas tem muito mais a ver com a parte das habilidades comportamentais. Por quê? Porque uma habilidade técnica você pode ensinar essa pessoa. Mas, vamos dizer assim, a pessoa não é proativa. Complicado, né? Você mudar esse comportamento, você acha que é uma coisa fácil? Não é. Não é fácil. Então a pessoa ela é demitida, ela não sabe. Por quê? A pessoa não tem inteligência emocional. A pessoa não consegue lidar com ninguém. Ela é demitida. Ela não sabe por quê. Mas eu faço um trabalho tão bom, mas eu. Na visão dela é tão bom. Mas corporativamente não é. Não. Né? Porque ela. Pode ser que as aptidões delas tenham sido úteis há 10 anos atrás. Exato. Mas Que ela as hard podia skills, né, que a gente chama. Que ela podia ficar no mundinho dela, na mesa dela, fechada, fazendo só aquilo. Ou seja, hoje em dia essa pessoa é um bot. Exatamente. Ela pode ser facilmente substituída por uma IA. Exato. E daí, quando as pessoas falam, né, até se a gente entrar nesse tema, será que meu trabalho vai ser substituído pela inteligência artificial e tal? E daí, o que que eu falo? Olha, depende, né? O seu trabalho é muito operacional, Muito repetitivo. é muito repetitivo, o seu trabalho, ou não, você tem algo que tem o seu jeito, tem a sua análise ali, é algo que você encontra ali facilmente no ChatGPT, no Google e tal, né? Então, agora, se você coloca a sua experiência, o seu jeito de fazer, o seu atendimento, o seu contato, o seu olhar, isso não pode ser substituído. E acrescentar algo, né? É sempre pegar, porque Da sua vivência. eu já vi muitas pessoas querendo empreender, mas sempre esperando uma ideia miraculosa para inventar a roda de novo. Você já passou por isso? Já deve ter tido. Uhum. Não, eu vou montar um negócio, mas quando tiver uma ideia... E eu falo para as pessoas, você não é Steve Jobs, você não é Elon Musk, você não é o Einstein. Pega a roda, não precisa inventar a roda, melhora ela um pouco. Sim. Acho que Isso já é inovação. Sim, então isso Tanto já é que dá... você pode patentear. Exato. Quando você tem isso daqui, você colocou aqui três alças diferentes, pronto, é um novo produto, você pode patentear. Se não Então, tiver mas outro. para você inovar, você precisa estudar, estar atento ao que o mundo está fazendo, está precisando. Sim. A gente volta de novo Exato. para o círculo virtuoso. Né? E ao que é necessário para que uma pessoa consiga empreender com sucesso também, né? Então, vamos dizer assim, eu enxergo assim, você tem dois níveis. Você tem o nível básico, que é para você crescer no mundo corporativo. Que o nível básico já é nível hardcore. Que você tem que desenvolver várias aptidões. Sim, para você chegar, por exemplo, eu trabalho muito com diretoras, né? Muito alta diretoria, tal, né? Altas executivas. Então são pessoas que passaram por tudo isso. E assim, para você ser promovida, por exemplo, de uma analista sênior para uma gerente, para uma coordenadora, depois para uma gerente, depois para uma diretora, depois para uma sócia ou para uma conselheira, são habilidades totalmente diferentes. Então a pessoa ela tem que estar muito disposta, ela tem que querer sair da zona de conforto, isso em todos os âmbitos. Uma coisa que eu comecei a ver, isso eu aprendi através do esporte, da atividade física, e hoje existem estudos que falam que tem uma parte do cérebro que é o córtex singular mediano que você desenvolve saindo da zona de conforto. Então você tem que buscar todo dia
sair da zona de conforto. Sim. E o que você vê muito brasileiro falando que quero ir para minha zona de conforto. Aí lascou. E quando eu entrar, ninguém me tira. Tu vai dançar. E eu vejo, a gente conversa com muitas pessoas que têm várias demandas. E falam, por que você não faz isso, não faz aquilo, não faz aquele outro? Ah, mas porque isso sempre tem uma desculpa para dar. Sim. Né? Então aí você fala, então para de reclamar, pelo amor de Deus. Pelo menos não reclama. É, então... Eu tenho muita dificuldade com quem só reclama e não faz nada. Eu falo, tá, então para de reclamar. Se por contente favor. com o que você tá. Não reclame. É? Se você não vai fazer nada pra mudar isso, você só quer reclamar, eu não sou a pessoa que vou te ouvir. Entendeu? Não sou eu. Tchau. Bem-vindo Eu ao sou time. essa pessoa. Tchau. Sincericídio em série, né? Eu falei, não tem como não. Porque não tem outro caminho. Ou você busca sair da zona de conforto e todo dia para desenvolver teu cérebro, desenvolver a resiliência. Sim. Ou você se conforma com aquilo e busca aposentadoria o quanto antes, porque não tem outro caminho. E Sim. tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais complexo. Uhum. Se a gente for pensar assim, que tudo está em movimento, até o universo está em constante expansão, a natureza, né? Tudo está crescendo, tudo está evoluindo. Então, não tem como a gente querer que tudo fique sempre igual. Vai sempre evoluir. Às vezes dói pensar nisso, mas vai evoluir de alguma É que a forma. velocidade agora tá muito mais rápida. Tá muito mais rápido. Porque assim, eu tava até... Negócio mesmo, né? Ah, nossa, esse negócio aqui tá... Esse mercado tá assim... Meu, passou 3 meses, 6 meses. Putz, isso aqui já não tá mais legal. O mercado já mudou totalmente. Mercado digital mesmo. Os algoritmos mudam de 6 em 6 meses no máximo. No Então. máximo. Eu tava até lembrando, até fazendo a pauta da nossa conversa, eu tava lembrando de quando tinha uma empresa de alimento há 15, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Uhum. E eu fiquei 10, 15 anos trabalhando naquilo e era sempre a mesma coisa. Tinha poucas inovações. Você mudava a receita. Outro ritmo, né, Era Sérgio? outro Interessante, ritmo. As né? coisas demoravam muito para mudar. Eu também trabalhei em empresa de alimento, indústria alimentícia. Então, era sempre a mesma coisa. Sim, não tinha tanta. Era aquela rotina tal. Então, você basicamente fazia... A gente era um bot. Hoje, a velocidade tá impressionante. Então, hoje você fez uma coisa... A gente trabalha com comércio, revenda de relógios. Todo dia você tem que estar inovando a sua comunicação, o produto, a empresa que fabrica os produtos, toda vez está inovando, lançando produtos, cores. E as coisas são muito mais rápidas. A Garmin demorava, sei lá, anos para lançar um modelo novo. Uhum. Até porque senão você é tomada por... Agora, Pelo assim, concorrente todo ali, ano né? tem modelo novo, cores novas e funções novas para os mesmos modelos. Então, que nem a Tesla. A Tesla, você comprou o carro. De tempos em tempos, mês, 2 meses, 3 meses, você recebe uma atualização de um software novo que o teu carro melhorou. Sem você precisar trocar de carro. Olha só. E os Garmin estão assim. Então, assim, de repente você olha, então, por exemplo, o 165 não tinha função de natação a águas abertas. Hoje já tem. Quem comprou um 165 ganhou a função. Basta a atualização. A velocidade das coisas estão muito rápidas. E se a pessoa não tiver antenada, se a pessoa ficar scrollando TikTok da vida, Sim, se anestesiando, né? se anestesiando, vai dançar. E vai emburrecer, porque também emburrece. Tem mais Emburrece essa também. totalmente. Você sabe uma outra coisa que eu falo que também emburrece? Até se a gente for pensar assim, né? Quais são os sinais assim que vão mostrando que não é mais aquele lugar para você, por exemplo, no corporativo, né? Que você já atingiu ali um nível que já não é mais para você. Você percebe que... Você está sendo sutil para falar que você ficou obsoleto, né? Você já não serve mais para aquele cargo. Não, eu não digo... Eu acredito que assim, eu não diria que você ficou obsoleto. Eu diria que você ficou pequeno... Aliás, a empresa ficou pequena para você. Tá sendo Você politicamente cresceu correta. muito. Não, é o que eu acredito. Ah, tá. Vamos lá. É o Você outro se extremo. Você É se o outro extremo. Você se capacitou muito Tá. e daí você já não tem mais como crescer ali. Se você continuar ali, naquele ambiente que é pequeno, que não tem como você inovar, que não tem espaço para suas ideias, você vai começar a emburrecer, sim. Por quê? Porque isso te desmotiva. As ideias que você dá ali não tem mais espaço.
E a gente precisa de novos desafios para crescer. Sim. Então, assim, tem até vários estudos que falam de tantas pessoas que estão, eu não vou ter agora aqui os números, mas que traz, assim, no mundo inteiro isso. A desmotivação das pessoas, normalmente, está muito relacionada à parte de falta de desafios. Sim, faz todo sentido. A falta de desafios, de algo novo, de algo que, de fato, te mova, né? Que te motive a ação, que te traga motivação ao crescimento. Mas aí entra num ponto que é o medo das pessoas de mudar. O medo, a insegurança de ir para outra empresa, de montar o Aí a próprio gente negócio. volta para a história da zona de conforto. Exato. Que é aquele ciclo, que tem um ciclo, né? Se a gente for pensar, o ciclo da frustração profissional, vamos dizer assim, que eu vejo da seguinte forma. A pessoa, ela tá chegando num limite ali que ela tá extremamente insatisfeita. Ela não é reconhecida, ela, sei lá, chega domingo à noite, ela fala, putz, vou ter que trabalhar nesse lugar amanhã de novo, ai, aquele povo que eu já não aguento mais, fazer aquele negócio que não me motiva, que eu não vejo sentido algum. Só que ela precisa daquele salário, ela também não sabe o que ela poderia fazer de diferente. Às vezes ela nem acredita que ela poderia fazer algo de diferente. Então ela vai para lá. Aí acontece alguma coisa ali que é a gota d'água. Ela fala assim, não, agora sim eu vou sair desse trabalho. Eu não aguento mais, eu não aguento, não é para mim, não sei o que, não sei o que. Aí ela começa a procurar vagas. Se ela não tem clareza do que ela quer, aí lascou totalmente, né? Porque assim, ela faz ali um currículo, manda para trocentas vagas, não é chamada. Ela não consegue contar a história dela da melhor forma, ela nem sabe exatamente o que ela quer, por mais que ela seja muito boa. E aí ela começa a participar de vários processos seletivos, ela não passa. Aí ela começa a ver notícias. Não, mas porque o Brasil tá assim, porque tá assado, o mercado tá assim, tá assado. Aí ela começa a olhar para dentro, ela fala assim, ai, mas quer saber? Será que eu realmente sou capaz de trabalhar com algo melhor? Ai, pensando bem, eu acho que nem tá tão ruim assim. Ela vai voltando. E aí ela fica e ela fala assim, vamos ficar assim mesmo, né? Aí depois acontece mais alguma coisa. Então ela volta para aquele ciclo. Aí acontece mais alguma coisa do tipo assim, a saúde dela começa a piorar, ela tem um burnout. O corpo começa a reclamar. Aí ela começa a procurar, só que ela não sabe como sair dali. Aí ela se conforma, porque ela também não tem autoestima profissional, porque ela não se conhece, entendeu? Então, ela só vai sair desse ciclo quando ela falar assim, eu quero muito, eu tô disposta a fazer o que for necessário. Não tô falando que ela tem que jogar tudo pro alto, não é isso. Mas se fizer também é bem-vindo. Nem sempre, Sérgio. Sabe por quê? É. Porque a pessoa, muitas vezes ela tem filhos, Ah, ela sim. é sozinha, ela vai ficar depressiva se ela não tiver o salário dela. E daí eu não digo que é maturidade. Aí eu digo que é irresponsabilidade. Sim. Você tem que jogar tudo pro alto com responsabilidade, digamos assim. Exato. Você tem que se Você tem que ter planejar. estratégia. É básico, né? Você tem que ter estratégia. Eu falo, as pessoas elas têm que se movimentar com estratégia pela vida. Vamos separar assim. Você está falando, eu estou imaginando assim, dois ciclos. Você tem o Tá. ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. Uhum. Então, tem um momento de meio que intersecção onde a pessoa tem a opção de sair do círculo vicioso para entrar no círculo virtuoso, certo? Certo. É mais ou menos isso. Sim. O que a pessoa precisa se desenvolver para conseguir mudar de ciclo? Porque não é uma mudança fácil. Não. Começando de uma coisa que você falou, a pessoa não sabe o que ela quer, ou para onde ir, o que é normal. Porque a pessoa fica muito tempo no lugar, na hora que ela sai, tipo, fica perdidaça. Perdida, né? Às vezes ela é mandada embora. Aí é uma bênção. É. Para algumas pessoas, sim. Mas vamos dizer assim, muitas não estavam esperando por isso. Então ela fala, nossa, mas eu não tinha uma estabilidade? Isso que você falou, a estabilidade que as pessoas têm, é falso. Sim. A pessoa se sentir segura porque está numa empresa é a coisa mais burra. Sim. Porque você não vai ter segurança Concordo trabalhando para uma corporação. Porque a partir do momento que mudou uma tendência, mudou alguma coisa, mudou a cabeça do diretor. Eu falo que assim, a partir do momento
que você não faz mais sentido no planejamento estratégico dessa empresa, você vai ser desligado. A empresa está errada? Não, ela não é ONG. Ela não está errada. Errado está você De achar que fica esperando que a empresa tem que fazer tudo por você, sendo bom para ela ou não. Então, o que você tem que fazer? Eu digo assim, né? O que a mulher, o homem, enfim, né? O que tem que fazer? Tem que ser você tem que ter o seu próprio plano de carreira. E daí você sabe exatamente o que faz sentido para você, o que você quer no curto, médio e longo prazo. E você monta as estratégias para chegar lá. Você não fica, empresa, por favor, me reconheça, nas migalhas. Deixa eu fazer uma pergunta. O brasileiro tem muito desse coitadismo de achar que faz demais e que a empresa tem obrigação, e quando a empresa dá um pé no traseiro, a pessoa fica, vida, azar? Olha, apesar de eu ter trabalhado em outros países, eu não posso te dizer, assim, o brasileiro é assim. Eu não consigo aí, não tenho conhecimento de causa para te dizer isso. Agora, eu vejo que sim, tem muitas pessoas, né, que relatam isso, que eu converso, e eu acredito que é porque a gente não foi ensinado, entendeu? A gente não foi ensinado. Eu lembro que quando eu era bem mais nova, a gente tinha essa mentalidade de, eu tenho que entrar numa empresa, essa empresa vai ter um plano de carreira. Eu lembro quando eu tinha lá meus 16 anos que tinha essa ideia. Então, eu acredito que muita gente ainda está preso nisso. Isso mudou faz tempo já, né? Exatamente. De você ter um plano de carreira. Não existe mais plano de carreira. Não existe nem carreira mais, quase. Exato, a gente tem carreira ímpar, a gente tem carreiras múltiplas, a gente tem um monte de caminho aí, né? O mercado mudou. Hoje também não tem mais aquela coisa que a pessoa tem que seguir uma coisa só. Antigamente você tinha que ser especialista. Hoje a necessidade é de um generalista, especialista? Olha, eu acredito que assim, são necessidades diferentes e perfis diferentes, né? Tem para algumas funções você tem que ser sim especialista. Só que o que você não pode fazer, eu só sei disso daqui, por exemplo. Eu sou médica, né? Exemplo. Eu só sei isso, Você tá só sei fazer. Volta pro quadro. Tá, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, digamos que eu seja uma médica, né? Então, ela não pode saber só de medicina para ela estar bem na profissão dela. Se ela não souber de negócio, de marketing, de Comunicação. comunicação. Eu vejo muitos médicos, pessoal da área de saúde, mas eu não gosto de fazer, sou tímido, sou isso, aquilo. E aí, quem tá na internet? As tranqueiras que vendem solução simples para problema complexo. Sim, e daí a pessoa fica super chateada, né? Fala assim, poxa, eu que sou tão boa, não consigo ter paciente, não consigo ter cliente. E a pessoa que faz um trabalho ali super meia boca tá indo super bem. Você sabe o que eu falo também, assim, que eu vejo? Eu tinha muita trava quando eu era CLT e tal. Eu sempre falei assim, putz, o dia que eu precisar vender, já era, porque eu odeio vender, eu não gosto. Eu tinha várias crenças limitantes. Eu achava que vender era enganar. Eu achava um monte de coisa. Tem a ver com a criação e muitas coisas que colocam na nossa cabeça. Tem a ver também com a insegurança de não saber fazer? Aí você fala que você não gosta. No meu caso... Então, tem a ver com isso também, mas no meu caso, era muita crença, porque eu tinha uma repúdia. Uhum. Eu tinha isso. E daí depois, quando eu comecei meu negócio, que eu vi e eu entendi, eu falei, putz, vender nada mais é do que ajudar as pessoas. Sim. Eu tenho água, a pessoa está com sede, eu vou negar? Essa é a base da teoria do marketing. É você descobrir uma necessidade e oferecer essa necessidade. Então, e daí eu fui desconstruindo tudo isso e fui estudar profundamente vendas. E daí hoje eu falo assim, hoje eu até digo que eu sou boa em vendas. Posso melhorar ainda mais, sempre tenho que melhorar, né? Mas eu falo, olha, sou muito boa em vendas hoje. E aí eu falo, poxa, deveria ter em toda a faculdade isso. Eu vou mais além. Até antes, né? Não, tinha que ter vendas, tinha que ter, por exemplo, deveria ser obrigatório, por exemplo, fazer aula de teatro. Fazer curso de teatro, para a pessoa saber falar em público, para a pessoa saber falar na câmera. É importantíssimo. Sim, verdade. Eu passei por esse problema, por questão profissional, tive que vir para frente das câmeras como vocês estão me vendo. Não por vontade própria, mas, né? Uhum.
E aí eu fui fazer um curso de teatro, de improvisação. Olha que legal. E aí você vai entender que, por exemplo, porque eu sou tímido. Na verdade, eu fui entender que o meu problema de timidez, de não querer falar para a câmera, é um problema de ego. Às vezes medo de julgamento. Sim. Eu percebi que eu tinha muito isso. De medo de O julgamento. que as pessoas vão falar da minha... E é uma O que coisa vão idiota. achar de mim? Tipo, dane-se. Eu fui fazer negócio de comédia, se eu tinha um papel de um diretor burro, eu falei, eu vou fazer. Porque eu preciso passar por essa Sim. situação de tirar sarro de mim mesmo, em público. Eu já Sim. tirava em privado, mas em Sim, público, sim. levar a sério. Pra, tipo assim, o vídeo não ficou legal. Beleza, é o que tem pra hoje. É o que eu sei fazer. Entendeu? Se não gostou, tá, vou tentar de novo fazer. E uma coisa que eu percebo que, assim, eu vejo meus vídeos lá quando eu comecei. Nossa, péssimos. Ainda tem muito que melhorar. Mas, nossa, já tá anos É o luz fazendo, melhor. muito É o melhor. fazendo. Mas você faz vídeo bem. Você fotografa bem. É. Que já é uma vantagem. É, E isso Dá não se pra- aprende. tá. Isso é dom. Dá pra ir melhorando ali, dá pra ir melhorando. E você tem muitos clientes que têm esse problema de comunicação? Muito, muito. Bastante, bastante. Eu trabalho, né? Meu público é feminino. Então, assim, e o legal é que como eu passei por isso também, ter esse problema de falar em público, né? Eu ainda tô melhorando aí. Mas eu vejo, assim, que... Como que trava isso? Porque uma pessoa que sabe falar bem, ela vai conseguir organizar as ideias dela, ela vai falar isso numa reunião, ela vai conseguir apresentar um projeto, ela vai passar segurança para um cliente numa reunião de vendas. E ela vai se vender melhor. Ela vai. Né? Então, para todos os Totalmente. sentidos. Então, uma tendência que a gente está vendo hoje em dia do mundo corporativo são o pessoal de C-level ter que ir para frente da câmera, fazer Sim. vídeo, falar com a empresa. Tanto é que eu Sim. estava vendo outro dia o Flow, tava o CEO do Mercado Livre lá. Aí a diretora da Binance. Falei que a galera tá aparecendo mesmo. Então, por quê? É aquilo, né? As pessoas se conectam com pessoas. Exato, é a base. Então, você quer saber quem está por trás. Eu tenho uma mentorada que às vezes fala assim, ai, Nanda, tem como eu montar o meu produto aqui, digamos, eu sou arquiteta, sou engenheira, posso só fazer ali um carrossel falando da parte técnica? Pode fazer isso sim, mas a pessoa, para ela confiar no seu trabalho, ela quer ver sua cara. Ela quer saber quem é você. Sua opinião, como você A sua fala, opinião, como você reage. a sua visão de mundo. Porque senão a gente vira commodity. Isso. E a tendência é cada vez mais isso. Os profissionais que querem se desenvolver vão ter que ir para frente da câmera, vão ter que falar bem na frente da câmera. Sim. Inclusive, a gente pode até fazer uma parceria de você oferecer para tuas mentorados, seus mentorados. Vai ter homem também ou só mulher? Então, hoje eu trabalho mais com mulheres. Mas porque eu os tô homens. achando um certo Não, preconceito aqui, os homens entendeu? são bem-vindos também. Eu já trabalhei com alguns homens, os homens são bem-vindos também. Eu acabei criando todo o meu método nessa parte, porque tem algumas coisas ali específicas que acaba que as mulheres passam mais. Né? Vamos fazer Mas, uma assim, parceria. super aberto. A gente faz a parte de comunicação aqui, ensina as pessoas a falar para a câmera, falar em vídeo, montar o vídeo. Faz tudo aqui no estúdio. Sim. Tem técnicas para falar na câmera de facilitar. Muito bom. Até pra mim, eu deveria melhorar nisso. Você precisa desenvolver o teu conteúdo. É diferente. Tá. E ser mais você. Tá. Como ser mais eu? Relaxar mais. Falar umas piadas. Eu Ficar sou assim. pistola. Eu sou assim, Control Sérgio. freak. Eu Control sou freak. assim, eu sou Não pode assim. controlar tudo, hein? Lembra que a gente estava conversando Sim, ali? Não pode ser sim, controlador. Sim, mas eu sou assim, Sérgio. Então, há controvérsias. Pronto. Vamos fazer essa parceria de comunicação. Sim. Inclusive, meu sócio é o nerd de programas, etc, etc. Porque hoje em dia, cada vez mais você precisa ser profissional também na comunicação. Sim. Então, assim, não dá para você... puxando um pouco... É um conjunto, mas é verdade. É um dos pratos ali que Não adianta você pesa ter... super. Não adianta você ter um baita de um preparo e não saber vender teu produto. Com certeza. E aí você tem, de novo, né, aquela praga que você tem no mercado hoje em dia, que você faz um postzinho no Instagram e impulsiona, compra o impulsionamento. Já está acabando isso. Já mudou o algoritmo. Não é mais isso. Sim. Certo? Então você precisa ter um conteúdo e você precisa desenvolver um conteúdo orgânico. Sim. Que as pessoas vão assistir, vão compartilhar porque gostaram do seu conteúdo.
puseram a barra, tava aqui, agora ela tá aqui, ó. Sim. E tem essa coisa assim dessa conexão, de opinião, de visão de mundo. É isso que diferencia as pessoas. E é isso que, quando a gente pensa assim nessa parte de disposição, eu vejo que tem muitas mentoradas assim que elas ficam com medo, né? Do tipo, o que que vão pensar? Ai, será que as pessoas Ego. vão gostar, não vão gostar? Aí o que eu falo é o seguinte, se você ficar se preocupando em agradar, aí que você se lasca. Por quê? Porque você vai querer se moldar. E você não vai ser você. E a realidade é o seguinte, vão ter Aí, pessoas que vão pronto. gostar de você, vão ter pessoas que não vão gostar de você. E isso é ótimo. E vão ter pessoas que não estão nem aí pra você. Exato. Então, assim, as que gostam de você, legal. As que te odeiam, mais legal ainda, porque dá mais engajamento. Não, e assim, se a gente fica também muito em cima do muro, o que que acontece? As pessoas não conseguem te conhecer mesmo. E as pessoas também não se conectam Você com falou você. tudo. É a conexão. Porque elas falam, tá, mas essa pessoa, sei lá, tem a vida muito perfeita. Essa pessoa não sou eu. Eu não sou perfeita. Então, assim, tem aquela coisa. Vou até fazer um momento filosófico. Na Bíblia Sim. está escrito que Deus diz, antes fosse quente ou frio, porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te. Nossa, eu não sabia que tinha na Bíblia. Ah, Você sabe que eu tive uma professora de marketing, né, arquetípico e tal, e ela falava assim, eu achava ótimo, não seja um picolé de chuchu. Gente, que não, viu, Alckmin? né, que não tem gosto de nada. É isso aí, mas é isso aí. Não seja essa pessoa. Seja doce, seja amargo. Tenha opinião, fale sua opinião, porque é isso que as pessoas querem, uma conexão. Né? As que não vão concordar... Porque esse é o tipo de coisa que a gente não acha no chat GPT. Não, Opinião, não. Você vivência. falou Isso a pessoa não acha no chat tudo. GPT. Ser humano, é você ser humano. Exato, Né? exato. E aí até fazendo um link aqui, quando a gente pensa, a pessoa, o que eu quero fazer da minha vida profissional? Eu não sei. Ela tem que olhar todos esses lados sobre ela. Você tocou num ponto que era esse ponto que eu queria chegar para a gente começar a fazer um roteirinho do que vai o guia para você ou subir de nível ou empreender. Tá. Então, o que seria necessário? Primeira coisa, eu não sei o que fazer. Normal. Dificilmente você vai saber o que você quer fazer e quando souber, você vai descobrir que não é bem aquilo. Né? Então, você vai dar na cabeça, ver que não é bem aquilo. Tipo assim, então, acho que vamos lá. Primeira coisa que te pergunto. Tá. Começa. Não espere o momento ideal, porque nunca vai existir o momento ideal. Tá, tem Nem isso. as condições ideais. Sim, tem isso. Mas eu tenho umas premissas aí. Por isso que você tá aqui. Por isso que você é a mentora e não eu. Sim. Entendeu? Não vem jogar pro meu lado, não. Sim. Eu que boto você na fogueira. Não, tudo bem. Então, Vamos assim, lá, do meu jeito meio... Pô, já falar binário de novo, de pensar, cara. Não, tá vendo? Que praga que tá hoje em dia. Tudo bem, mas o importante 0 e 1, mas né? olha só, o importante é o que você pensa sobre isso, não o que as pessoas Então, mas acham o meu desse termo. eu não sou exemplo, não faço isso em casa. Mas o meu problema é que eu não penso. Eu vou lá e faço. E aí depois aquela história. Tem um ditado americano que diz: se você quer ser burro, você precisa ser forte. Por isso eu procuro ser forte. Tá. Porque eu não penso, vou lá e faço. Porque dizia meu avô, de pensar morrer um burro. Então, se você fica pensando muito, é o famoso penso logo desisto. Certo? Sim. Então é melhor você... Daí cria uma obesidade mental, né? Fica só no Exato. mundo das ideias ali, não age. E fica só, não, porque eu sou bom, mas nunca se prova se você é bom ou não. Sim. Né? Então, eu vou lá e faço. Então, assim, primeira coisa, não espere muito o momento ideal, não seja responsável. Eu acho que assim, não espere estar 100% redondo aquilo. Não, nunca vai estar. Porque nunca vai estar, Né? exatamente. Não seja irresponsável para comprometer sua vida pessoal, sua família. Faça tudo com responsabilidade, mas faça. Seria o ponto 0. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Você está insatisfeito com a tua empresa? Sim. Então começa a fazer alguma coisa. Por exemplo, contrata a Nanda. Para ter uma direção. Começa a mandar currículo, começa a ter alguém para te analisar, o que você precisa, o que você quer e o que você precisa se melhorar para poder atingir esse objetivo. Sim. Se você tem alguém olhando de fora isso de você, é muito mais fácil, você vai encurtar o caminho Nossa. do que você ir sozinho bater na cabeça.
como eu já fiz várias vezes. Porque também não tinha tanta informação como tem Exato, hoje. como eu também, lá atrás, né? Até chegar aqui nessa carreira que eu tô hoje. Que é muito mais fácil alguém olhando de fora, pô, mas... Né, porque a pessoa dentro da cabeça dela, ela tá se achando, porque eu sou, né, pica Uhum. das galáxias. Só que não é bem assim. E assim, a gente tem a ilusão de que é simples fazer essa mudança e encontrar essa clareza do que a gente quer fazer exatamente. Ainda mais, por exemplo, assim como eu, assim como as mulheres que eu trabalho normalmente, que são mulheres que são fortes, são independentes, que já têm cargo de liderança, às vezes é muito difícil, né? Até para um homem também. Para um homem eu vejo que é mais difícil falar assim: preciso de ajuda. Eu não tô sabendo o que eu quero. Por quê? Porque isso demonstra talvez uma certa fraqueza na visão dessa pessoa. Como assim eu não sei o que eu quero? Então, o primeiro ponto é a gente admitir: tá tudo bem, eu não sei o que eu quero, mas eu vou descobrir. Então, mas essa é o lance do ego. Várias coisas que as Sim, pessoas não conseguem ser bem-sucedidas, seja na parte financeira, profissional, na parte familiar, sentimental, é por causa do ego. uhum, Porque não admite que tá errado, porque não admite que precisa de ajuda, porque, sim, né, porque não quer mostrar a imagem, é a droga do ego. sim, sim. Né? É que assim, eu acredito que tem muita coisa por trás, sabe? Que Sim, teria que teria que destrinchar e daria mais uns 5 podcasts. Mas vamos dizer assim, porque cada pessoa é um mundo, cada pessoa teve uma formação da personalidade, construiu aquela personalidade com base em tudo que ela viu, viveu e crenças e tal. Então, cada uma tem uma motivação para não conseguir sair daquele lugar que ela está o que hoje. não é desculpa para falar, não, O que não é nasci desculpa. assim, cresci assim, vou continuar assim, Não, não. né? Mesmo porque, aí que tá, quando a gente fala de ego, ego é sinônimo de personalidade. É a mesma coisa, persona. Né? Então, quando a gente, por exemplo, começa um processo de autoconhecimento e de autoconhecimento profundo, a gente vai entender qual que é a personalidade que foi desenvolvida, né, que você criou para lidar com isso que acontece no mundo, lidar com esse mundo para viver, né? Viver nesses desafios mundanos, vamos dizer assim. E qual que é a sua essência? Que são coisas diferentes. Você tem que estar sempre se reinventando hoje em dia, cada vez mais. Sim, tem esse lado também, mas eu acredito que o ponto principal de tudo é você se conhecer profundamente. Tá, Antes de se reinventar, antes de você então vai. se conhecer. Ponto zero seria, quero mudar, preciso mudar. Exato. Aí a segunda parte é como mudar. Aí entra o autoconhecimento. Sim, a gente poderia falar assim, ó. Primeira parte, então, seria: tem algo em mim que não tá legal, não tô me sentindo bem. Não estou feliz. Não tô feliz. Só que eu não sei exatamente o que é aqui, né? Mas, putz, não tô legal aqui profissionalmente. Vamos usar a parte profissional. Pode ser aplicado em qualquer área da vida, né? Mas aqui, como o meu foco é mais profissional, não tá tão legal e tal. Então, aceitar isso, a primeira coisa, Sérgio. Aceitar que não tá legal. Porque o que, que eu vejo? As pessoas, elas colocam um óculos cor-de-rosa. Por quê? Porque é difícil, dói ela aceitar que ela não tá bem. E ela vai empurrando com a barriga. E isso, ela vai engolindo as emoções. É quando muitas vezes ela engorda. Ela não sabe por quê. Ela tá ficando muito ansiosa. Começa a engordar. Começa a gastar horrores. Começa a sair muito, não consegue ficar consigo mesma. Começa a descontar no marido e nos filhos. Entendeu? E ela não sabe o que é. E também ela não aceita que ela tá infeliz. Porque é difícil, dói, né? Dói a gente aceitar, olhar mesmo a sombra, falar assim, meu, não tô bem. Porque a pessoa, ou então ela acha estranho, porque ela tem um salário bom, ela tem um cargo legal, que ela sempre quis. Até uma carreira que ela lutou pra caramba pra tá lá. E ela fala, putz, mas por que eu não tô feliz? Ela não entende. Ela quis tanto aquilo. Mas é porque ela mudou, o ciclo da vida dela mudou. Ela é uma outra pessoa. É porque as pessoas pensam muito no material e esquecem que o material não é tudo. Ou não sabem que... Eu acredito que assim, vai muito também do que essa pessoa viveu, né? Vou dizer o meu exemplo.
eu vim de uma família super simples. Quando eu tinha 16 anos, o que eu mais queria? Eu queria ter liberdade financeira, eu queria poder viajar, ter um carro legal, morar num lugar legal. Era isso que eu queria. E eu atingi tudo isso. Então, é difícil você falar para uma pessoa que não tem essas coisas, e a gente está pensando na pirâmide de Maslow, Sim. né? Então, assim, quando você está lá embaixo, você quer as coisas da sobrevivência. Sim. Se atingir a sobrevivência, você vai querer mais conforto e tal. Depois só vem lá relacionamento e depois vai vir... Reconhecimento. Sim, e depois vai vir a realização, o propósito, né? Então, eu acredito que é difícil às vezes você falar para a pessoa, mas você não tem que valorizar tanto o dinheiro e tal. Por quê? A pessoa, ela não tem nem conforto material, Não, concordo com você. né? Mas, porém, todavia, entretanto, o que eu falo é assim, que daí, ao mesmo tempo, por outro lado, tem um outro mito, que é trabalho com propósito. Se eu amo meu trabalho, então quer dizer que eu não posso ganhar dinheiro com isso. Não posso fazer dinheiro com isso. E eu defendo o quê? Propósito e prosperidade. Posso dizer que o dinheiro é consequência do seu trabalho Exato. e não o objetivo principal? Exatamente, esse é o ponto. Você contribui, se a gente for pensar, o que é uma carreira ali com um propósito, né? Então, assim, eu entendo que é você usar os seus talentos da melhor forma, você fazer algo que você ama e você tá dando a sua contribuição única para o mundo. E você está sendo recompensado por aquilo, recompensada por aquilo. A altura. Esse é um conceito novo, né? Você ter uma carreira com propósito. Não é só olhar para você, mas não só o que você vai receber, e sim aquilo que você também vai devolver. Sim, totalmente. Eu entendo assim, ó, quando eu falo carreira de propósito, eu gosto de separar duas coisas. Então, primeiro, o que eu, Nanda, entendo que é propósito de vida, tá? Para mim, propósito de vida é algo mais abrangente. A gente está falando da vida inteira, não está falando só da carreira. Então, eu entendo que a gente está nesse mundo para evoluir. A gente veio aqui para evoluir e para ser feliz. Mas para ser feliz, a gente tem que evoluir. E tem que se conhecer, né? Então, se a gente não está muito bem ali, não está legal, putz, tem que me conhecer mais e eu tenho que evoluir. Estou aqui no mundo para evoluir. Você tem que estar no círculo virtuoso. Exato. Para passar por esse processo. Exato. Você tem que ter saído do círculo vicioso, que é TikTok, comida, vitimização. Anestesia, né? Aquela coisa de se anestesiar, né? Beber, fumar, ficar assistindo novela, ficar assistindo, né? E alimentar um vício de dopamina rápida, dopamina fácil. Exato. Aí vamos entrar na autoestima. Na autoestima não, no autoconhecimento. Uhum. Que esse é um buraco mais embaixo. Como? Porque todo mundo fala assim, não, porque você precisa do autoconhecimento. Uhum. Tá, mas tudo bem, cara pálida, como é que eu consigo o autoconhecimento? Porque ninguém ensina isso na escola. Deveria, né? Deveria também. Deveria super. Como atingir o autoconhecimento de você ter a humildade de saber, pô, isso aqui eu sou falho, isso aqui não tá legal, preciso mudar. Como conhecer que, pô, eu tô abaixo do meu limite, eu tô acima do meu limite, eu tô operando muito acima do que eu deveria, eu vou ficar doente. Ou não, eu tô muito abaixo da minha capacidade, tem caixa para muito mais, eu preciso de desafios impensáveis. Uhum. Qual é que método, se é que existe, para você obter um autoconhecimento? Porque isso ninguém fala, né? Tá. A gente vê muito autoconhecimento, mas não sabe exatamente como que... Inclusive, quem fala que tem que ter autoconhecimento não se autoconhecer. Você tá falando isso só para vender o curso, né? Tem casos e casos, sério. Infelizmente, os casos são os maiores, não os casos de, né? Tem casos e casos. Mas vamos lá. Os famosos lançamentos, desculpa, não é o vender o curso, é o lançamento. Lançamento do quê? Não sei. Depois você procura lá e vê, mas o importante é o lançamento. Tá. Você percebeu que eu tenho uma bronca com marketing digital, né? Tem uma pinimba com o pessoal. Eu percebi. E vou continuar tendo. Não, calma, vamos usar isso para o bem. Vamos gastar energia para o bem. Exato. Não compre lançamentos. Não, calma. Vamos lá. Só porque eu tava querendo lançar um negócio aqui, peraí. A gente muda o nome. Pronto. Não, tem método para isso, sabia? Sim. Tem método de você mostrar o que você está fazendo. Inclusive, tem métodos que são honestos. Você fala, ó, tá aqui o conteúdo, gostou? Tá precisando? Tá. Então, agora a gente vai aprofundar mais e aí tem o custo do meu trabalho.
Sim. Isso é honesto. Sim. Agora, você fazer um lançamento que você vai ensinar o teu público que está pagando uma grana no curso para copiar uma ideia que já teve, que nem um sujeito famoso aí que fez, Entendi. vou te ensinar a copiar literalmente. Ai, aí não, hein? Opa. Não, aí não é ético, né? Não ajuda ninguém. Mas Welcome to the jungle. existe. A gente tem que ficar de olho. Então, né? voltando ao autoconhecimento. Até me perdi aqui. Vamos lá. Autoconhecimento. Então, como atingir esse autoconhecimento tão falado? São várias vertentes, até onde eu sei. Sim, é que assim, Sérgio, você pode conseguir esse autoconhecimento de várias formas. Porém, uma coisa que é muito, muito importante que saiba ele é contínuo e para sempre. Sim. Ele Vai não dar termina. trabalho. Dá trabalho também. Agora, a primeira coisa Mas tem um lado bom que a dopamina aqui também, quando você entra nesse círculo vicioso, você dá um barato legal. Sim, no virtuoso. No virtuoso? Sim, sim. Agora, assim, ó. Primeira coisa que a pessoa, que ela realmente está falando assim, eu quero me conhecer e tal. Eu acredito que a primeira coisa ela tem que entender que é um processo que vai mostrar as luzes e as sombras dela. Não vai ser só as luzes, mas ao mesmo tempo quando você coloca luz nas sombras, é aí que você se torna mais forte, justamente porque você vai se conhecer. Mas para isso a pessoa ela tem que estar aberta e disposta. Então, por exemplo, humildade. Começa pela humildade. Humildade, Preciso de ajuda. Disposição. Então, por exemplo, para entrar hoje nos processos que eu tenho, né, que eu faço de mentoria, tem toda uma qualificação e tal. Então, tem pessoas que falam assim, Nanda, eu preciso muito mudar minha vida, eu quero demais. É prioridade. De 0 a 10, qual que é a prioridade? É 7. Por que não é 10? É que na verdade eu tô pensando em fazer uma viagem, Falei, entendi. Então a gente se fala mais pra frente, porque hoje não é prioridade pra você. Não, mas é prioridade. Eu falei, olha, não adianta, não é o seu momento de entrar na mentoria. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Você não tá disposta. E daí vai ser uma canseira. Quer dizer que você dispensa... Sim. Uau! Tem que ser, tem que ser. Porque senão é um auto-engano. E eu não tô lá pra vender algo. É claro que assim, a venda ela é consequência, mas se entrar uma pessoa que não está pronta para passar por aquilo, vai ser só um estresse. A pessoa ainda corre o risco da pessoa sair falando mal de mim na mentoria, entendeu? Por quê? Porque a pessoa não quis colocar a mão na massa, não quis fazer o que precisa ser feito. Então, para quê? E meu propósito? Que é transformar vidas. É a mesma coisa do paciente que não quer seguir o tratamento. Exatamente. Vai dar ruim. Só que daí, normalmente a pessoa, ela tá no vitimismo, então aí ela vai falar assim, não, mas você... Né, não vai se autorresponsabilizar. Então, enfim, voltando aqui, autoconhecimento. A pessoa precisa primeiramente estar disposta e aberta. Aberta a ouvir, a querer. Ela tem que querer isso. Muito. Muito, não Muito. pouco. Ela não pode querer um pouquinho. Tem que ser uma coisa assim, eu quero isso. Agora, as pessoas falam muito assim, autoconhecimento, autoconhecimento. E eu já sou uma pessoa que, como eu fiquei, antes de me encontrar, vamos dizer assim, né? Eu fiquei uns 5 anos só estudando muitas coisas para me autoconhecer. De várias linhas que você possa imaginar, né? E aí, assim... Como que, por exemplo? Como que, por exemplo, psicologia positiva, neurociência, alguns métodos mesmo vocacionais, vamos dizer, algumas ferramentas de autoconhecimento. Uma ferramenta que eu gosto bastante e uso é o Enneagrama. Teve outras que eu fui desenvolvendo depois a partir de todas as que eu estudei também, né? Por isso que hoje eu tenho método autoral. Então, assim, e mais um monte de coisa, assim, né? De parte de psicologia também, comportamento humano, né? Então, é muita coisa. Até a parte, assim, de espiritualidade, Puxa, bastante mesmo. Porque assim, vou fazer um paralelo... Algumas ferramentas de coaching também. É um paralelo tanto para empreendedorismo quanto para você mudar de nível corporativo. Só que o empreendedorismo é um nível acima, de preparo. Né? Que aí você precisa ter um preparo mental, físico e espiritual. Procede?
Olha, o que eu acredito, assim, que o ideal seria ter um equilíbrio aí de todas as áreas da vida. Só que isso é impossível. Agora, a gente sempre tem que tentar, Tem que buscar. tem que buscar, assim, não que seja algo perfeito, mas por meio do autoconhecimento, aí voltando ali, amarrando a parte do autoconhecimento, aí que pode ser por várias linhas, né? Várias ferramentas, terapia também, Sim. enfim, tem um monte de coisa que vai ajudando. Mas só até para amarrar essa parte, eu sou muito da prática, sabe, Sérgio? Então, assim, não adianta também você só se conhecer. Você pode fazer 1000 testes, mapa astral, sei lá. Você pode fazer, meu, muita coisa. Você vai ter um emaranhado, assim, ó, um balaio, vamos dizer, de coisa. Né? Digamos, Sérgio, passou por várias coisas, vários terapeutas, e cada uma te trouxe ali muitas coisas sobre você. Tá, mas e aí, o que você fez com isso? Você mudou sua vida? Não. Você pôs em prática? É, né, assim, Você testou? você testou, você praticou, você evoluiu, porque o que eu acredito que é o verdadeiro processo, como deveria ser o verdadeiro processo de autoconhecimento e qual que é a verdadeira função dele. É aquela história da evolução, que a gente falou do propósito de vida, assim, né? Evoluir. Então, se você está se conhecendo e não está implementando nada do que você viu, você chegou numa autoconsciência. O primeiro passo é a autoconsciência. Tá, me conheci, então agora eu sei como eu funciono. Você viu como você funciona, você sabe os seus padrões, você sabe ali os seus gatilhos, você sabe que você é reativo por causa disso, porque, enfim, várias coisas você sabe como você funciona, né? E aí você não faz nada com isso, você continua sendo a mesma pessoa, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados ali. Então, quer dizer, você não está implementando, não está evoluindo, não adianta nada. Não está se pondo à prova, porque você tem um autoconhecimento, vamos dizer assim, Tem que ser para mudança. O que eu quero dizer é assim, o autoconhecimento ele tem que ser em prol da mudança. você tem um autoconhecimento Pra básico para você começar a mudar. E à medida que você vai mudando, você vai implementando esse autoconhecimento. E à medida que você vai mergulhando, você vai cada vez mais fundo e conseguindo acessar mais coisas sobre você, né? Ainda mais quando você é conduzido. É mais fácil. Porque muitas vezes, assim, o que acontece? Eu vejo, por exemplo, a terapia. A pessoa vai lá, só que ela só fala o que ela quer ali. Só que quando você está num outro processo, que é um autoconhecimento mais profundo, né? As ferramentas, elas trazem muita coisa sobre a pessoa, por mais que ela não fale. Então, às vezes é mais fácil você acessar. Ela pode não aceitar algumas coisas que tá ali, mas depois ela fala, putz, porque é verdade. Eu funciono assim mesmo, caramba. Ou preciso me adaptar ou preciso mudar. Porque não existe essa, não, porque eu sou assim. Não, você Não, pode aí é mudar. síndrome de Gabriela. É, Eu nasci assim, eu exato. vou morrer assim, eu... Não, Não, para você atingir seu objetivo, seu sonho, você precisa mudar. Ponto. exato. Ponto pacífico. Você vai ter que passar por uma mudança. Isso aqui tá... Porque é sempre assim, né? Esse comportamento, ele tá me ajudando ou ele tá me atrapalhando a chegar nesse lugar? Que seja o comportamento, o padrão ali mental, o jeito que você pensa, né? O jeito que você faz as coisas. Tá ajudando ou tá atrapalhando? Tem que ver se tá a seu favor. Eu digo que a gente tem os inimigos e os aliados internos. Então a gente tem que E os reparar. resultados, né? Tá funcionando Sim. para você? Não, Uhum. não tá. Então tá errado. Sim. Vamos ser pragmáticos, Uhum. né? Agora, uma coisa que é bem interessante quando a gente se aprofunda é que muitas, mas muitas mesmo, na verdade todas as pessoas ali que eu trabalhei, por exemplo, elas ficam impressionadas com o tanto de coisa boa que tem dentro delas. Sim, Porque assim, acredito. elas só conseguem ver os defeitos. Ainda mais, mulher tem isso mais ainda, né? Aí também tem vários estudos que mostram, não sei o quê, tanto é que isso faz com que não se candidate a uma série de vagas, porque ela acha que ela tem que estar 100% ali e É porque tal. mulher pensa mais, homem não pensa. Geralmente até as amigas que falam assim, não, queria saber o que meu namorado tá pensando. Eu faço, nada. Mais prático, né? Ah, o que ele tá pensando? Nada. Tá pensando na mosquinha que passou. Uhum. E aí a gente vai para um outro lado, Nanda, que para você ser bem-sucedido, vamos colocar dessa forma, Uhum. que o bem-sucedido também é relativo, né? Sim, para cada um. Bem-sucedido não é você ter grana, é você ser feliz, é você ter, de repente, família, você ter a abundância que você precisa. Uhum. Você também precisa da resiliência, Uhum. que está também ligada ao autoconhecimento.
Sim, totalmente. Como é que eu consigo desenvolver minha resiliência? Uau! Como desenvolver a resiliência? Eu acredito que assim, eu prefiro focar no objetivo, sabe? E no propósito. Quando a gente tem um foco que não é no agora, mas naquilo que eu quero alcançar, a gente passa por tudo. Concorda? Como diz Rock Balboa, momentos filosóficos, Momentos filosóficos. ser vencedor não é quão forte você bate, e sim quanto você consegue apanhar, Uau, pois é, não é? pois é. Resiliência é isso. Sim, e quando a gente fala principalmente, eu acredito que aí eu vejo mais forte no empreendedorismo, essa capacidade. Aí você vai tomar muita porrada. Meu Mas Deus do muita céu, porrada. meu Deus, porque é isso, não é linear. Você vai, faz assim, aí cai, aí e tem Não, muito você teste, foi né? gentil. Não, é cai, entendeu? Despenca, entendeu? Sim, O grau do empreendedorismo é muito maior. A sim. porrada que você dá, ou quando você acerta também. Então, Uhum, são universos bem mais amplos do que do corporativo. Porque, de novo, do sim, corporativo você tem um certo colchão ali. sim. Né? Você tem uma área mais restrita de atuação. Totalmente, até porque você não consegue fazer tudo o que você gostaria. Não, agora, quando você vai para o teu próprio negócio, né? Sim. Porque, tipo assim, eu vim na minha área de marketing. A pessoa errou em 20 mil folders. Põe lá, deixa guardado. Cara, se eu errasse 20 mil folders na minha empresa, eu quebrava. Tem essa parte, né, do risco e tal. Sim. Mas você sabe uma coisa que eu sempre digo que é extremamente importante. A pessoa que quer empreender, primeiro, ela tem que saber, tem que ser algo ali que ela conhece minimamente o mercado. Ela tem que conhecer o mercado. Tem que ser algo que ela realmente se empolga de falar, Tem que de gostar. trabalhar. Ela tem que gostar daquilo, ela tem que amar aquilo. Aquilo tem que brilhar os olhos dela. Senão ela não vai aguentar Conhecer o o mercado, tranco. Nanda, não vai conhecer. Ela pode sim Ela vai ter uma noção. Ok, sabemos que treino é treino, jogo a jogo? Exato, é isso Sabemos, aí, você ok. matou. Porém, existe planejamento estratégico, existe análise de cenário, existe inteligência de mercados. Você acredita em Existe. business plan? Sim, eu faço. Agora, você tem planejamento estratégico situacional. Sabia que a maioria das startups que fizeram business plan deram errado e as que não fizeram deram certo? Então, mas aí que tá. Que jeito de business plan fizeram? Porque tem várias maneiras. Vou falar na Tem as minha... maneiras mais engessadas e mais Eu não sou antigas. referência, mas na minha cabeça business plan é um achismo. Porque a teoria na prática é completamente diferente. Eu cheguei a fazer e falei assim, meu... Sérgio, você tem que partir de algum lugar. Não, eu concordo. Você tem que Aqui partir de algum lugar. Eu sou... Você não precisa fazer aquele sumário executivo para uma empresa que está começando e tal. Não precisa ser assim. É, lição de casa. Você tem que fazer a lição de casa, saber onde você está pisando. Você tem que saber. Ah. E assim, se você não conhece aquele mercado, você vai conversar com alguém que conhece, você vai pesquisar aquele mercado, você não vai entrar de cara sem saber nada. Porque assim, eu trabalho muito da seguinte forma. A gente faz de tudo para minimizar os riscos. A paulada que vai Minimizar. tomar. Mas que vai tomar a paulada, vai tomar. Sim. Por quê? Porque tem, Você avisa, porque você avisa tem assim, ó, teste, você tem vai testes. apanhar. Lógico, ainda mais assim. Muitas vezes a gente está criando produtos que não existem ainda nas mentorias. Entendeu? Então, Legal, hein? pois Me é. interessa isso. Então, você tem um MVP, não tem como. Tem que testar o mercado, a É, oferta, é o achismo. o público. Você só vai saber fazendo, testando Sim, e fazendo as correções de rota, que exatamente. são constantes. Sim, Seja por causa do país, seja por causa da tecnologia, é uma mudança de rota constante. exatamente. Aí depois de 6 meses, você vai revisar aquele planejamento estratégico. Na verdade, aquele planejamento estratégico inicial ali, ele foi muito mais uma visão do mercado, tal, algumas metas mais voltadas à implementação, não tanto de resultado, porque você ainda não sabe exatamente como que vai ser aquele resultado. E depois, sim, que daí com base naquilo você fala assim, vamos lá, o que funcionou? O que não funcionou? E aí você faz algo ainda mais sólido. Tá? Então, é dessa forma. Mas tem, sim, como minimizar os riscos. Tem. Tem, sim. Tem como, sim. Não, minimizar sim, mas que vai correr, vai. Vai, sempre tem risco. Isso tem que ser dito tanto para mudança de carreira quanto para empreendedorismo. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso.
Agora sim. É quando só, a gente... só flores, né? Não, faz seu empreendedorismo porque você vai ser dono. Ganhe dinheiro em casa, faça aquilo, não é faça tão aquilo. simples assim. Não é nem um pouco simples. E aí, assim, tem muitas opções também, né, Sérgio? Então, por exemplo, tem gente que chega assim pra mim. Ai, Nanda, que eu queria trabalhar com marketing digital. Fala comigo. Vou pagar uma real. Não! Aí eu falo assim, olha, tem 50 opções dentro do marketing digital. Né? Não é tão simples assim. A pessoa, ela não sabe a realidade. E tá tudo bem, a pessoa não sabe. Pô, Entendeu? até se você quiser fazer comigo, preciso fazer um conteúdo para ensinar as pessoas que existe uma diferença entre marketing digital e mídia digital. Porque as pessoas falam marketing digital e é mídia digital. Tem uma diferença bem grande. Marketing, você vai desenvolver estratégias de venda, você vai desenvolver um produto que nem você está desenvolvendo, estratégia, como vender, onde vender, quanto tempo esse produto pode durar. Tem todo um planejamento quando você faz um produto. A gente tem toda a parte lá de... Mídia digital. Aí sim a gente tem o plano de marketing, o plano de vendas. E aí, mídia digital é outro buraco. Então, para onde os algoritmos estão indo? Qual o formato que as mídias digitais gostam? Qual a tendência? Como você vai produzir? Aonde você vai veicular? Tem todo um outro... São duas coisas bem diferentes. Só que o pessoal simplifica tudo no marketing digital para dar o básico, que não funciona para muita gente. Não, mas essas pessoas, quando elas me falam assim, eu quero trabalhar com marketing digital, elas estão falando da parte de atuação, né? Da atuação, mas tem muitas coisas, né? Então, sei lá, a pessoa às vezes nem é assim tanto meu público, a pessoa quer fazer uma renda extra, ou quer trabalhar como afiliado, ou quer... Mas aí o pessoal vê um tem curso... várias coisas, então, entendeu? o pessoal vê um curso... Você quer ligar? O que eu há? Tá um pouquinho calor agora. Um calorzinho. Assume. Ah! Tem muita gente que fica vendo esses influenciadores, né? Que vendem a simplicidade. Não, porque você tem que ter o funil de venda, não sei o quê. Você não tem nem produto para botar no funil de venda. Você nem desenvolveu o produto. Eu acredito que assim, um dos maiores erros é achar que, vamos dizer assim, aquela estratégia, digamos assim, aquele funil, vamos dizer, ou aquela mídia social é exatamente para aquele tipo de produto. E às vezes não é. Mas até o formato, na verdade, o buraco é mais embaixo, porque esse formato que estão vendendo já está desatualizado. É que muda toda hora, né? Já está desatualizado. Eu costumo falar o seguinte, você quer vender no digital, a melhor estratégia é aquela antiga, que é do boca a boca. No digital. Como fazer isso? Vai ter que falar com a gente. Entendeu? Porque é uma coisa que eu atirei numa coisa, acertei em outra, que foi justamente nisso que é o que a gente faz hoje. Que eu acredito que, assim, muito dos conteúdos virais e tal, né? Tem muita coisa nesse sentido. O problema do viral... Não viral, desculpa. Falei errado, orgânico. Orgânico. Mas tem muito cara, não, porque você viraliza seu vídeo. O cara pálido, como é que você viraliza um vídeo? Até quem viralizou não sabe como viralizou. O pessoal mesmo fala, viralizou meu vídeo, não sei nem como. Não, mas tem toda a estratégia, né, por trás também, né? Mas assim, eu acredito que o mais importante é você entender se aquele vídeo que você ficar postando é fazer as coisas com muita intenção mesmo, né? Porque senão você pode atrair pessoas que não tem nada a ver. Às vezes você coloca um vídeo ali do seu dia a dia, que aquilo viraliza, digamos, eu tenho cachorro. Aí eu coloco um vídeo lá bonitinho com o Thor. Vai vir um monte de gente no meu perfil por causa do Thor. Não são pessoas que vão comprar a mentoria. O cachorro chama Thor? Chama Thor. Legal. Né? Vão vir um monte de gente que não tem nada a ver com o meu perfil. Então tem que ser tudo muito intencional. Isso que você está falando também é importante, porque o viralizar não significa que vai converter. E converter é venda. Exato, para mim não é venda. Consulta. Outro dia eu estava conversando com o pessoal. Eu tenho conteúdos que me geraram venda. Do mercado automotivo? São bons. Não, porque eu faço no Google o meu especialista em marketing digital e eu falei assim, cara, vou ter que falar mesmo, né? Fui ver para consertar meu carro, fiquei 3 horas conversando com os caras. Falei, deixa eu ver. Não, porque isso aqui converte em, não sei, sei lá, 20 chamadas de WhatsApp. Eu falei, dessas 20, quantas... mas o que é de venda? Não sei. Falei, então desculpa, meu querido, isso não é converter. O cara tá te enrolando. Trabalhamos com números e indicadores. Então assim, isso chama desonestidade. Dinheiro no bolso. Isso chama desonestidade intelectual.
Porque você tá tendo chamada de telefone e fazendo cotação é uma coisa, não significa que tá fazendo venda. Aí eu falei assim, tá, Porque às vezes dessa, não é qualificado, né? Às vezes então, não é um dessa lead grana que você qualificado. tá gastando, quanto disso converte em venda? E quanto disso é lucro líquido que tá saindo do seu bolso para pagar esse impulsionamento? Ah, não sei. Sim. Também eu vejo assim uma dificuldade, né, das pessoas de olhar esse negócio com números reais. Porque ninguém fala, Nanda. Tem que olhar com números reais. Então, por exemplo, se você não tem um processo de vendas assim certinho ali, né, documentado, passo a passo, de atração, de prospecção, depois de conversão, né, uma rotina ali de vendas, como é que você vai vender? Eu falo assim, como é que vai? A loja só fica fechada, ninguém sabe que você existe? Então, mas o problema é que esse pessoal do marketing digital, com muitas aspas, eles não têm esses números. Ah, você contrata o cara faz um teste, você paga o FII dele e paga mais o impulsionamento. Mas normalmente porque eles nem sabem. Exato. Eu já andei... Eles nem sabem isso. Eles sabem assim, vamos criar ali para você os posts. Mas assim, eles não sabem a estratégia. Eu vejo assim, que tem vários. Eu já cheguei também a contratar. A praga no do marketing passado, digital. Eu cheguei a contratar também algumas pessoas e eu percebi que eu sabia mais. Aí eu cortei. Por exemplo, Entendeu? se você me perguntar assim, quando você faz um impulsionamento de alguma coisa, você sabe quantos seguidores você vai ter? Foi isso aí. Sim, aparece lá. E você sabe quanto você vai converter? Isso aí. Muito bem. E você faz muito impulsionamento? Quase nada. Só quando eu quero trazer alguma notícia diferente, alguma coisa assim. E No- só para aqueles conteúdos que realmente já converteram no orgânico, né? É isso que eu faço. Às vezes nem isso, entendeu? Porque eu não trabalho com esse tipo de divulgação. Eu trabalho com pessoas que divulgam o nosso trabalho. Diferente. Que é o boca a boca. Uhum. Você É, entendeu? outro público. Então, assim, meu conteúdo é basicamente 99,9% orgânico. Eu invisto o quê? Em estrutura. Para gerar um conteúdo melhor. Você entende o paradigma que está o marketing digital hoje em dia? Não adianta você investir em impulsionamento, sendo que o seu conteúdo é ruim. Não adianta, não adianta. Eu tive algumas mentoradas, né? Ai, Nanda e tal, me ensina como fazer a parte do impulsionamento. A gente tem também uma pessoa que deu uma aula de tráfego pago. Eu falei assim, ó, o seguinte, ok, vai estar ali, tem dentro da mentoria, mas vamos lá. Aí eu falei, como que... O meu perfil ainda é um perfil pequeno, né? Mas quando eu apliquei Bastante as capacidade de coisas... crescer. Sim, mas assim, quando eu aplicava, né, as estratégias para crescimento, ele cresceu, é porque eu não estou aplicando. Né? Então, assim, eu falei, eu vou falar para vocês o que eu fiz, como é que foi, e quando eu faço, como que ele cresce. Então, você só vai impulsionar os conteúdos que gerou venda no orgânico. Então, é um conteúdo que, assim, eu tenho alguns conteúdos lá que, nossa, já me trouxe 30% do meu orçamento até hoje, né? Do meu faturamento. Então, logicamente que eu vou colocar mais dinheiro nesse conteúdo e fazer parecidos Você e tal. tem a métrica de sim, botei 10, E vai voltar tanto. vai voltar 40. Exato. Então você tem essa métrica. Exato, exatamente. Então, assim, Então eu falo para elas, vocês não vão colocar dinheiro em conteúdo ruim. O conteúdo, né, tem a estrutura lá, tal. O conteúdo está sendo legal, está gerando a pessoa, quero saber como que funciona o seu trabalho. Pelo menos isso, né? Tá gerando pelo menos isso. Então você pode impulsionar para ver. Mas não vai colocar em qualquer conteúdo ruim. então, mas o impulsionamento Porque tem aquela ilusão, né, Sérgio? Mas você tem... Então, hoje é só ilusão. Porque hoje em dia está cada vez mais caro. E, por exemplo, o Instagram, eles vão tirar a propaganda. Você vai poder optar em ter um conteúdo só orgânico. Sem Sim. propaganda. YouTube tem sem propaganda. Então, como é que você faz? Você precisa ter um bom conteúdo. Tem que ter um bom, não tem jeito. Todo mundo, hoje em dia, todo mundo quer ser influencer. Pô, para você influenciar alguém, você precisa ter algo a influenciar. Um bom conteúdo. Não é mostrar o traseiro fazendo assim é ridículo. Você pode vender outras coisas dessa forma. Não republicanas. Se é que Não vocês me republicanas. entendem. Né? Aquela Complexo. expressão que o pessoal da propaganda falava, que não pode falar mais hoje, né? Então, assim, mas hoje em dia você pega, por exemplo, a gente tem parceiros, Eslin, Delanogari. Primeira vez que ele fez um stories pra nós, na parceria que a gente tem com ele, derrubou o nosso site. Ele não pagou nada. Eu não paguei nada. Olha que legal. Ele derrubou o site. Conteúdo bom. Né? Conteúdo bom. Com propósito. Porque o propósito dele o que é? Ajudar as pessoas. Então, e as pessoas sentem também Sim. essa parte genuína, certo? E ele mostra
A vida dele, ele ensina por quê? Porque ele vivenciou. Porque ele vive, né? A pessoa confia, fala assim, putz, essa pessoa viveu isso, ela passa por isso. Pô, ele Muita bebia, ele credibilidade. fumava, Muita ele, credibilidade. tipo assim, era uma vida que muita gente considera como lixo, só que o cara foi aprendendo, ele descobriu que o estudar também gera dopamina, foi estudando, se desenvolvendo, começou a divulgar o conteúdo dele, mas não com o propósito de vender, com o propósito de ajudar. E aí ele foi no podcast A Deriva, que inclusive eu assisti, eu vi o conteúdo do cara e falei, puta, pirei, eu comecei a entender várias coisas que me passaram na minha cabeça. E isso girou uma roda virtuosa na minha cabeça que eu comecei a pesquisar sobre. Perfeito. Então ele me influenciou. Uhum. Como diz o livro, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Uhum. Leiam esse livro. Então, isso tudo começou assim, e ele colheu os frutos, mas a grana que ele ganhou é fruto da consequência do que ele plantou, mas não para Sim. ganhar dinheiro, Sim. para ajudar o próximo. Mas aí que tá. Aí a gente volta no centro de tudo dessa conversa. Que é o quê? Nosso propósito não é contribuir? Sim. Então, como que a gente vai fazer um conteúdo que não contribui com ninguém, que não ajuda ninguém, que não chama atenção? Como que isso vai dar certo? Não vai dar certo. Mas, quando a pessoa entrou no nosso perfil e ela falou assim, nossa, eu aprendi alguma coisa, fez eu pensar Esse é o ponto. diferente. Esse é o ponto. Aí É a o pessoa conteúdo fica. que a pessoa aprende alguma coisa. Esse é o que viraliza. Sim, Esse é o e que que ela converte. Sim, e que elas se identificam, né? Por exemplo, tem o conteúdo lá, assim, que a pessoa fala, nossa, mas como é que você me conhece? Eu tô passando exatamente por isso. Aí várias pessoas, eu também tô passando por isso. Achava que só fosse eu. E eu também tô passando por isso, não sei o quê. E daí as pessoas se identificam muito, porque elas se sentem ouvidas, acolhidas, e elas Se veem que identificam. se identificam. E assim, o melhor, elas veem que tem como mudar aquela situação, se elas quiserem. Porque você tem, assim, eu tenho parceiros que divulgam o nosso trabalho, que eles não falam, compre já. Eles nem falam. Sim, Eles só mandam, meu treino foi assim. Aí começa, qual que é? Quanto é? Como é que faz? Entendeu? A gente já sabe que começa a chover, um monte de seguidor começa a entrar, e fulano fez alguma postagem. E não fica falando, ela só mostra a rotina dela, só mostra o que ela tá e fazendo. ver como, com certeza, eles veem como o relógio ajudou, de alguma Sim, forma. sim. Mas é dentro do conteúdo. Mas é genuíno, né, Sérgio? Ah, então. Não é aquela inclusive- coisa. Não, sim. Então, por exemplo, a Raquel Castanharo fez um trabalho com a gente, que a gente patrocinou ela para fazer cobrir a Maratona da França. Ela fez, tipo assim, a Raquel, assim, eu sou muito grato a ela, porque ela ajudou muito a gente, desnecessário, não precisava ter ajudado. Ela ajudou. E aí a gente fez um contrato tal para fazer a cobertura das Olimpíadas lá. Pô, ela fez muito a mais, tipo assim. Ah, Sérgio, você isso. Eu falei, ah, tá bom, eu já te devo um monte. É isso que você Sim. quer? Beleza. Aham. E ela fez, mas ela fez falando com gosto. Porque ela tava curtindo, então não foi propaganda. E eu tenho, assim, um Sim. acordo muito claro com meus parceiros. Cara, inclui na sua rotina, eu não quero compre já. Porque não vai funcionar. Não, ninguém gosta disso. Então a pessoa Ninguém tá gosta falando. de ser convencido, Não. essa coisa. A pessoa É tá péssimo. ensinando algo e aí tudo bem. É o que interessa pra gente, Sim. que vira o boca a boca, Uhum. né? Então, assim, é um outro conceito de marketing que a gente trabalha e que não é com esse intuito de fazer impulsionamento. E é uma coisa mais perene, Sim. né? Mais real, mais genuína. Inclusive a Uma Raquel, é o vender sem vender. deixar até um beijo pra Raquel, porque ela tá passando por tratamento de câncer de mama. Nossa. E o conteúdo dela é impressionante, ela mostrando e treinando e fazendo e com uma alegria e com Resiliência. Né? resiliência, assim, uma lição Uau. de vida, assim. Sigam Raquel Castanharo, recomendo muito. É uma lição de vida absurda. Que demais, que É. demais. Então, grande abraço, grande beijo e parabéns pelo conteúdo. E é uma pessoa sensacional. Ela, o Wesley, são grandes parceiros. Uhum. Então, assim, é isso que importa, entendeu? Sim. É isso que cativa, é isso que fica, é isso que viraliza. Essa verdade, eu vejo assim, essa Isso. verdade, ainda mais quando a gente vê tanto conteúdo que é criado por inteligência artificial, quando a gente vê alguém que está na sua vulnerabilidade, que está mostrando a sua vida real, está mostrando como que superou aquilo, a pessoa, ela percebe que somos todos iguais, vamos dizer assim, e que a gente está aqui para se ajudar mesmo.
Até quando entrou essa onda de inteligência artificial, até meu sócio, eu comecei a falar, pô, vamos fazer tal, meu sócio, isso não vai durar. Uhum. E aí começou a acontecer isso, porque você começa a ver as pessoas, tipo assim, você saca que é uma inteligência artificial, porque é artificial. Sim. E você precisa ter esse contato físico, você precisa ter esse contato humano, o erro, né? Que O erro é humano. eu tava comentando com você antes da gente começar o Aham. bate-papo lá no café, do show que eu vi do Prince, em 2007. Uhum. Recomendo, assistam esse show Super Bowl 2007 Prince. É a pura resiliência, é o puro, tipo, go for it, sabe assim? Uhum. Chovendo torrencialmente, o estádio aberto chegaram pro cara, você vai fazer o show? Vou, e se puder chover mais, por favor, que vai ser o melhor show da história. E o cara foi lá e fez. Aí que a gente vê quando a pessoa quer realmente aquilo, a pessoa é testada. Você quer? Você é bom? Você é bom Sou mesmo? bom? Então faz acontecer, não Então importa faz. o quê. Então vai pra cima. Tá caindo o mundo, beleza, faz cair 2. Exatamente. Isso é que é conteúdo de marketing, entendeu? Uhum. E aí você não precisa pagar nada. E aí minha sugestão para quem tá vendo, hoje, amanhã, sempre, quer investir, investe no teu conteúdo. Sim. É mais médio e longo prazo, sim, mas o resultado é muito melhor. Como tudo na vida, né? Sim. Exatamente. Não Tudo que é momentâneo Uhum. é fugaz. Eu acredito que assim, quando a gente entende que as grandes mudanças na nossa vida, elas não vão ser de uma hora para outra, né? Mas elas vão ser de uma forma construída, planejada. Aí a gente foca no que precisa ser feito, foca no propósito e segue. E segue. Nanda, voltando para nossa listinha que a gente vai saindo, abrindo várias caixinhas, né? Sim, E na parte mental e intelectual, que a pessoa também precisa se desenvolver. sim, sim. Olha, o que eu gosto sempre de falar é assim, quando as pessoas elas querem atingir um próximo nível, seja no negócio, seja na carreira, ela fala assim: "Ah, mas tem inteligência artificial, tem, eu preciso estudar isso, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar". Eu falo assim: "Calma. Primeiro, seja estratégica, não desperdice tempo, dinheiro e energia. Você tem que saber se isso que você está pensando em ler, em estudar, Esse sou eu. ah, é? Eu Tudo ao falo, mesmo tempo agora. eu falo assim, olha, você tem que pensar se isso vai te ajudar exatamente. Então tem que ser estratégica. Por exemplo, a pessoa ela quer um novo cargo. Ela fala, porque eu vejo que seria importante eu fazer o idioma tal, eu fazer o curso tal, eu faço. Eu falo assim, tá, mas espera lá. Você sabe exatamente qual que é o cargo que você quer? Às vezes a pessoa não tem certeza ainda. Às vezes ela sabe um pouco, às vezes ela não tem certeza. Você tem certeza se esses cursos, essas formações, eles vão de fato te ajudar a conseguir isso? A gente tem dados sobre isso, porque a gente tem como conseguir esses dados. Você chegou a ter esses dados, tem certeza? Ah, não, é que eu acho, porque estão falando. Eu falei, então. Então, você nem está indo pelo caminho certo. Vamos primeiro ter clareza do que você quer. A gente vai montar o seu plano de carreira curto, médio e longo prazo. E daí sim a gente vai ver o que você precisa fazer para chegar lá. Às vezes a pessoa, tô falando da parte mais intelectual, assim, né? A pessoa às vezes ela já tem tudo. A maioria já tem tudo, Sérgio, intelectualmente. Só que a insegurança acha que ela não está pronta, que ela precisa de mais um MBA, de mais uma outra coisa. E quando a gente vê, a gente precisa trabalhar o quê? O posicionamento dela. Outras habilidades. O posicionamento que é mais a parte comportamental. Que também é muito intelectual. Não é tanto. Não é o conhecimento técnico que eu digo, entendeu? Seria Ela a acha que é o técnico. inteligência emocional. Por exemplo, a inteligência emocional, por exemplo, um posicionamento, por exemplo, ela conseguir falar o que ela pensa nas reuniões, ter menos medo de julgamento, menos medo de se expor. Isso é uma coisa comum, medo de se expor. Muito. Não só na mídia digital, mas em público. Sim, eu tô falando assim, tanto na mídia digital quanto em público e também em reuniões, por exemplo. Então, tem muitas mulheres que às vezes ficam com medo do que vão pensar. Porque o fato tem uma coisa que acontece muito com as mulheres que a gente é muito julgada
Se você é muito doce, você é muito boazinha. Se você é muito forte, você é ogra, você é grossa. Então, muitas vezes é difícil conseguir entender esse equilíbrio. E eu demorei bastante para. Você passou por esse Eu processo? passei totalmente. Totalmente, porque é como se fosse um pêndulo, né? Assim, primeiro você tá ali na boazinha, quer agradar, super solista tal. Aí você vê que fala assim, não, isso aqui tá totalmente errado, eu não sou assim, não sei o quê. Aí você vai pro outro. Aí você começa a ser o. O Shrek. Exatamente, né? O capeta. Mas, assim, então como é que eu posso dizer? É difícil chegar nesse equilíbrio e entender como que você consegue se posicionar de uma maneira firme e ao mesmo tempo que seja elegante, vamos dizer assim. Mas isso também vai muito do conhecimento da pessoa, né? Porque quando a pessoa tem conhecimento, ela colocar a posição dela fica mais fácil. No argumento. Ou Conhecimento, não. você diz autoconhecimento? Não, conhecimento. Não, todas essas são maravilhosas tecnicamente. Não tem A nada a pessoa ver. não sabe se colocar mesmo. Exatamente. Todas são incríveis, maravilhosas. São muito Então referências. ela não consegue se expressar para colocar a capacidade dela no argumento. Seria isso? Na verdade, muitas vezes elas não conseguem defender as suas ideias da melhor forma. Entendi. Ou então, é que assim, quando a gente pensa em posicionamento, entra um monte de coisa. Entra, como você fala, entonação no final da palavra. Então, uma coisa é eu falar assim pra você: ah, Sérgio, eu acho que a gente deve fazer tal coisa. Chato, hein? Chato. Minha cabeça já tá blá 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 blá. Você não respeita essa pessoa, essa pessoa não te traz credibilidade, ela, A entendeu? pessoa não presta atenção. A pessoa não presta atenção. Então, assim, se você perguntar pra mim assim, Nanda, o que você acha desse projeto? Ah, eu acho que a gente poderia seguir por aqui. Você respeita? Você confia? Não, né? O acho já complica, né? O acho já complica tudo. É muito diferente, por exemplo, de você falar assim, Nanda, o que você me diz sobre esse projeto? Eu falar assim para você, Sérgio, com base nisso, eu acredito que o ideal seria a gente seguir por aqui. Se você seguir por aqui, pode acontecer tal coisa, tal coisa. Então, segue por aqui que vai dar. Pragmático. Firme. E assim, a entonação no final, ela é diferente. Ela é uma entonação descendente. Então, eu acredito que tem que seguir por aqui. Não, eu acredito que tem que seguir por aqui. É totalmente diferente. Sim. O cérebro entende de uma outra forma. Aí vai postura, vai colocação das mãos. Sua mentoria é bem completa, hein? Tem bastante coisa. Só que ao mesmo tempo não é uma fórmula de bolo, né? Para todas. Sim, ela é personalizada como tudo na vida deveria ser. É personalizada. Até porque cada mulher está num momento, Sim. tá num momento de vida, de carreira, e a gente tem que olhar para tudo isso, né, Sérgio? Tem um cenário. Cada caso é um caso. Sim. Não existe uma fórmula de bolo copy-paste que nem tem nutricionista, médico, blá blá blá. Não. Por mais que assim, eu tenha 3 métodos, mas ainda assim eles têm ali as suas... São moldáveis de acordo com a pessoa, com a necessidade da pessoa. Exato. Até para a gente conseguir ali, vamos dizer assim... Não vou dizer que a gente vai ter certeza que ela vai atingir aquilo, mas se ela fizer a parte dela, sim. Você tem um índice de... A pessoa fazendo a lição de casa dela, a parte dela, qual que é o índice de sucesso que você consegue entregar? Todas. 100%? 100%. Aí, hein? Senti firmeza, hein? 100%. E se não tiver, é porque a pessoa não seguiu o teu método. Não fez. E seguir o método não é seguir uma cartilha, é seguir um processo. Exatamente, um passo a passo, É um onde eu processo. vou estar do lado. E assim, quando eu falo de método, são coisas diferentes, né? Então, a gente tem, por exemplo, a mentoria Artemis. Essa daí é de propósito. A pessoa, ela vai sair de lá sabendo exatamente o que ela vai fazer da vida dela, que tem a ver com ela. Seja no empreendedorismo, seja no CLT, até assim, o cargo, se for o empreendedorismo, qual que é o tipo de empresa, qual que é o tipo de produto, nicho, subnicho. A gente vai até esse nível. Legal, hein? Né? Depois tem a Atena, que é para a parte de liderança feminina e recolocação e promoção. E depois tem a outra, que é a Isis, que é a mentoria de empreendedorismo feminino com propósito. Então, é quando aquilo que era apenas uma ideia ali de empreendedorismo se torna, de fato,
um Você dá um suporte negócio. bem completo, né? Sim, tem essas 3 mentorias, né? Ela pode, a gente vê ali qual que Se ela adequa precisa. mais. E tem muitas que saem de... Tem uma, por exemplo, que já passou pelas 3, que foram momentos de vida diferentes, né? E a parte física, Nanda, conta nesse Conta, processo? conta. Precisa Mega ter preparo importante. físico? Assim, o que eu percebo, né? Que quando a gente tá ali só no mental, aquilo deixa a gente exausta também. Então, se a gente não tiver forte fisicamente, a gente também não aguenta, a gente começa a ter problemas de foco, problemas até de motivação, né? Então, afeta a serotonina e tal. Então, assim, por exemplo, eu gosto de fazer meu exercício ali, eu tenho as práticas espirituais de manhã, mas também a parte de academia, tudo na parte da manhã. Se eu não faço isso, eu percebo que fico super mal. Então, eu sempre oriento as mentoradas também, tem outro método meu ali, que é de planejamento feminino com leveza, né, que eu ajudo ali pensar como que pode ter esse equilíbrio, que não existe o equilíbrio, mas pelo menos uma coisa um pouco mais equilibrada ali, de olhar também para esse lado físico. E quando a gente fala de mulher, assim, a gente vê que afeta muito também até a autoestima, a depender do caso. Então tem a parte física, a saúde e tal, beleza? Agora a parte da aparência também, a gente percebe que afeta muito a autoestima até assim no corporativo, por exemplo, a mulher que gostaria de estar num peso diferente, ela percebe que ela está acima do peso. Então tudo isso afeta, né? Isso conta muito, né? Principalmente no corporativo, porque existe uma máxima no corporativo, podem falar que é gordofobia, que é preconceito, mas é real. Se a pessoa não cuidar dela, como é que ela vai cuidar da empresa do outro? Ou da própria empresa? Mas isso é real. Isso é real. Se a gente for pensar na parte mais assim, até de marca pessoal e tal, né? Tanto num negócio, numa venda, quanto numa entrevista. Ou quando você vai apresentar um produto. Imagina que eu mesma, chego aqui toda descabelada, parecendo uma caída da ponte aí, sei lá, entendeu? Toda esquisita. Não traz credibilidade, não adianta. É claro que a pessoa ela não pode ser um personagem, mas é assim, aquele cuidado. Cuidado com você que está aqui na minha frente. Cuidado comigo mesmo. Tem a ver com auto-amor. E não tem jeito. Tem também vários estudos ali, né, que mostram e tal, o quanto que o nosso cérebro, ele demora, parece que são 3 segundos ali para decidir, definir se vai confiar em você ou não. É, a imagem é a primeira que fica, quer queira, quer não. Quer queira, quer não. E você tem um outro fator também, que como empreendedor eu vejo muito isso. Se você tem um preparo físico, cardiovascular melhor, os problemas ficam menores e você consegue enxergar os problemas mais facilmente. Isso é científico. Inclusive o próprio treinador do Senna falava sobre isso. Que legal. Que Perfeito, faz sentido. o Senna ele era o que era, básico muito porque o preparo dele era muito maior que os dos outros pilotos, então da metade para o fim da corrida, enquanto os outros que estavam mais cansados, eles achavam que não passava uma agulha, o Senna olhava e via que passava um caminhão. Porque ele tinha mais oxigênio no cérebro. Basicamente Perfeito. isso. É, assim, e o que ajuda também bastante isso é a parte de meditação, né? Então eu sempre indico e incentivo fazer logo pela manhã, assim, já intencionar o dia, sabe? Já assim, fazer algumas respirações, alguma coisa, pelo menos alguma coisa nesse sentido, sabe? Já intencionar. Meu dia vai ser assim, independente do que acontecer. Ou podia fazer uma caminhada meditando. Uma As caminhada. pessoas que não conseguem ficar paradas como eu, tipo, a Sim. meditação é em movimento. Sim, Isso meditação é real. ativa. Sim, eu já fiz no Retiro do Silêncio, por exemplo, a gente tinha lá, que era a meditação em movimento. Pra gente caminhar pro final, e para as pessoas que querem empreender ou querem mudar de posição e gostam de várias coisas ao mesmo tempo. Pessoas multitask. Tá. Como é que você lida com isso? Sim, então, essas pessoas que gostam de muitas coisas, assim como eu, assim como várias mentoradas também. Assim como nós, Então, bem-vindo ao clube também. dos malucos. Sim, os polímatas, né, os multitalentos aí. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, normalmente, não, vamos dizer assim, rejeitar as nossas partes, né?
né? Porque às vezes a gente vê isso como um defeito. Muita gente vê isso como um defeito. Nanda, eu gosto de muita coisa, eu sou muito perdida. E eu falo, não, calma, isso é um superpoder. É uma qualidade. É uma Até que qualidade. enfim alguém falou. É uma qualidade. Porque todo mundo fala, não, você precisa fazer uma coisa de cada vez. Termina uma, começa a outra. Não, é Calma. chato. Vou perder o Calma. foco. Calma. Tem maneiras e maneiras. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar num caminho profissional que a gente consiga unir as coisas. E claro que no empreendedorismo isso é muito mais fácil. Necessário até. Você vai ter que entender de várias coisas ao mesmo tempo. Sim, mas tem também essa questão das paixões, por exemplo. Coisas que você é muito apaixonado e você fala assim, nossa, mas essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. E quando a gente vai pensar no negócio, isso pode ser o seu grande diferencial. Quando você consegue unir várias coisas. Agora, dentro do CLT é um pouco mais difícil. Tem alguns cargos que propiciam, vamos dizer assim, Uma parte disso. assim, que podem dar Mas já um é pouco bem isso. mais difícil. Mas né? já é mais difícil. Por exemplo, gestão de projetos. A pessoa precisa saber de várias áreas, de várias coisas, né? Então, é um cargo, por exemplo, que costuma ser legal para essas pessoas. Mas assim, né? Falando aqui, parênteses do parênteses do parênteses, porque... É a exceção, não é a regra. Não, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Não tem como a gente falar, então, se você é multitalentos e você gosta do CLT, então siga para a gestão de projetos. Não, pelo amor de Deus. Não tem É. jeito. Se você gosta Você tem de que várias aprofundar. coisas, você vai ter que ir pro empreendedorismo. Não vai ter jeito. É, Você eu não vai ter a liberdade que você... Assim, eu acredito que no curto prazo, porque a gente tem que pensar também que nem todo mundo tem o perfil de empreender. Essa autonomia, Boa, essa resiliência. boa. Empreender não é para todo mundo. E tá tudo bem. Então, de repente, essa pessoa, ela vai, se ela tiver mais o perfil pro CLT, ela vai fazer algumas coisas ali, vai ter uma profissão que una parte daquelas coisas, né? E daí ela vai ter alguns hobbies, ela tem que ter, todo mundo tem que ter hobbies, né? Principalmente quem é mais, assim, multitalentos tem normalmente vários hobbies também. Então, eu sei que, assim, a gente tem que pensar realmente que tem essa facilidade maior, tem que ter essa clareza, né? A facilidade maior de unir mundos muito diferentes do empreendedorismo, porque daí você cria o seu nicho, de acordo com demandas. E nichos que, às vezes, parecem inexistentes, e quando você fala assim, putz, eu gosto disso, amo isso, passei por tudo isso, consegui superar e tal, e daí você começa a ajudar outras pessoas, e daí você vê que aquilo é um negócio. E que você criou um novo nicho. Na verdade, acaba sendo meio que um caminho natural, né? É meio consequência do que você for fazer. Aliás, quando você começa a ajudar alguém, significa que você está no caminho certo. Sim. Inclusive, eu vi uma entrevista do Kevin Spacey uma vez no Actor Studio, ele falando da importância de quem está lá em cima mandar o elevador para quem está embaixo. Olha só. Bem legal. Muito bom, muito bom. E então, para a gente terminar, Nanda, antes de você dar seu último recado, então é possível você, que nem diz o ditado, né? Trabalhe com o que você gosta e você não terá que trabalhar nunca mais? É possível isso? É real ou é uma utopia? Então, o que eu digo é que é possível você trabalhar com algo que você ama e ter prosperidade. Agora, que você não vai ter que trabalhar, aí... Sinto muito! Mesmo porque você tem que fazer muita coisa chata que você não quer fazer. Principalmente no começo, principalmente no empreendedorismo, que só é você. Então, você vai ter que fazer muita coisa, porque só o eu keep, É boa. né? Então, não tem jeito. E normalmente você acaba trabalhando até mais. Muito mais. Esquece Nos primeiros férias, anos. esquece feriado, esquece... Final de semana. 13º não existe. Você vai pagar um 13º se você já estiver progredindo, Sim. né? Quando tiver acabou o Natal, aí até o Carnaval, tipo assim, quando tinha empresa de alimento, eu parava de respirar no Natal e voltava a respirar em março. Entendi. É assim, aí a gente só tem que pensar que quando a gente ama aquilo que a gente faz, e a gente ainda tem uma tendência workaholic, que é um pouco o meu caso também, né? Preciso assumir. Então eu preciso sempre ficar de olho nos meus limites. Porque você ama o que você faz, você tá naquele flow e vai. Eu falo assim, não, calma.
vá dormir. Você tá com muitas ideias. Durma. Amanhã você volta. As ideias fluem de noite, Flui por muito. acaso? Pra mim, sim, bastante. Assim, Bem-vindo ao time. aí eu anoto, eu falo assim, ok, agora eu posso dormir em paz. Isso já Né? aconteceu de você deitar na cama, ter ideia, levanta, anota, volta, Sim, tem muito, outra ideia, muito. levanta e deita umas 5 vezes? Já aconteceu. Não 5, mas algumas. Meu recorde foi 5. O meu acho que umas 2. Mas assim, também já pela entrei no tarde. banho, tipo, meia-noite e meia e saí de lá, era quase 4. Sem perceber. Uau, não, aí não. Não, é meu grau de. Não, meu aí não. grau de dodói é um pouquinho mais alto. Tá, não. Mas assim, aí eu sempre, né, vou lá, anoto e tal. Falei, ok, vamos. Mas a gente tem que sempre pensar que a gente vai ter normalmente mais trabalho até. Quando a gente trabalha ali com propósito, com o que a gente ama. Só que é totalmente diferente você pensar que você já trabalhava muito, ou então você já trabalhava ali a grande parte da sua vida em algo que não tinha nada a ver com você. Então o que compensa mais? Você está construindo o seu sonho, você não está construindo o sonho de alguém, né? Pois é, porque quando você está no sonho de outra pessoa, você trabalha das 9 às 6 ou das 8 às 6. Não, e eu tenho muitas mentoradas, assim como eu também já tive fases, que a pessoa fica até a noite. E trabalha muito, e não tem vida pessoal muitas vezes. E daí Sim. a gente equilibra isso para depois. Você tem o lado do corporativo que eles botam a seringa aqui e vão sugando o sangue, né? É, Na falta. hora que não tem mais, fala, valeu, foi Exatamente. um prazer te conhecer. Exatamente. Então, tanto é que a gente também trabalha essa parte com as mentoradas de colocar limites. Tem muitas mentoradas que têm dificuldade de colocar limites. Porque a gente também não pode ficar na vítima do tipo, a empresa é assim assado. É claro que tem culturas que são assim mesmo. Mas, se você permitir, É a regra do jogo. se você topou, aceitar, jogou? a pessoa está aceitando, por que eu vou? Quando Por que eu não vou dar emprego, não vou dar trabalho para ela? Tá Quando eu fui aceitando? pro empreendedorismo, eu falei, pô, o dia que eu tô trabalhando para uma empresa, se trabalhar para mim, vai dar melhor. Fiz essa conta. Para Óbvio. trabalhar desse dia, eu trabalho para mim. Uhum. Exatamente isso. Né? Fui trabalhar mais, não sabia, mas trabalhei mais. Mas o lance que eu realizei, que até foi uma pessoa que disse isso, eu falei, puta, é verdade. Para quem é empreendedor, tua cabeça não para. Você trabalha, desde que você está acordado, Não para. a sua cabeça está funcionando. Às vezes eu tô no banho assim, aí eu penso, nossa, tal coisa, para aquela mentorada. Tal coisa vai ser muito legal e tal. Aí eu saio, então, tava pensando em você, não sei. Você vê um vídeo e fala, pô, isso aqui, ó, Isso tal, aqui isso é aqui. ideia, Você não para encaminho. nunca, ainda mais Eu hoje sou em essa dia pessoa. que a gente tem um excesso de informação, a cabeça não para nunca. Sim, e vai da gente filtrar também, né? Porque senão a gente também já fica consumindo muito. E às vezes eu tenho que ficar em estado de animação suspensa, vendo alguma coisa para tentar desligar a cabeça um pouco, porque Sim. Senão- Sai do celular. pago TV a cabo para assistir uma série que eu gosto só para poder ficar, sabe, assim, fazendo fotossíntese em estado de animação suspensa. Sim, para desligar. Eu normalmente coloco algum mantra, alguma meditação, faço um reiki, alguma coisa assim. Cada um tem um método. Porque daí normalmente é a coisa que eu consigo ali me desligar, ou então desenho alguma coisa. Ah, você desenha? É. Eu Mas fico pra- assistindo Chicago PD e CSI de 1900 e bolinha. Eu às vezes coloco Friends. Então, vai, cada um tem o seu jeito de desligar, mas Entregamos a idade, né? De leve, né? tá tudo bem, tô bem resolvido com a idade, tá tranquilo, Ah, também. tá tranquilo. O que é importante, na idade hoje em dia é só um número. Tem um monte de moleque aí de 30 que o que eu faço rindo não faz nem chorando. Uhum. Você sabe uma coisa aqui também que eu lembrei rapidamente? Que foi o seguinte, tem muitas pessoas que falam, a parte do etarismo, né? Com relação à mudança de carreira, que tem muito medo. Porque eu já não tenho mais idade e tal. E daí eu falo, olha só, tem algumas empresas que realmente têm ainda isso, né? Muitas, na verdade, têm esse problema do etarismo. Agora, você tem que ver se essa empresa tem a ver com você, porque se ela não quer você por causa da idade, então essa empresa não deveria ser uma empresa que você queira entrar, né? E a outra coisa, o outro lado bom é o quê? Se você quer ter uma consultoria, uma mentoria, é muito bom, ou de repente você ser conselheira e tal, é ótimo você ter cabelos brancos, você ser mais velha, né? Isso aí são quilômetros rodados, então a pessoa, ela vai te respeitar cada vez mais. E se estiver no shape, for forte, vai respeitar mais ainda. Sim, com certeza. Tem um E se estiver bem, a mesma coisa, uma mulher, se estiver bem também. Porque assim, é o lance da admiração. Não tem nada a ver com conotação sexual.
É o lance de você admirar a pessoa. Pô, a pessoa é uma pessoa experiente, inteligente, tem um baita de um físico, é gata, é gato. Sim. Você admira a E pessoa. você vê que a pessoa se cuida, Sim. E se aí, ama. A pessoa se ama. E ela sabe, aí você vê que ela se cuida, ela sabe que ela vai cuidar de você também, ou aquilo que você representa. Sim. A conta é simples, né? Nanda, obrigado. Pra gente terminar, você precisa deixar um recadinho para as pessoas que estão te assistindo hoje, amanhã e para tudo sempre. Uhum. Para a eternidade com a internet é eterna, né? Então é Ethernet. Sim. Fiz um trocadilho do Carilho, mas não saiu muito legal. Tá. Eu acho que deu para entender. Então deixa um recado, olha para a câmera. Matheus! Matheus! Qual que é a Muda a câmera? câmera, Matheus! Qual que é a câmera? Câmera dela. Aí! Essa daqui? Isso, essa câmera aqui. Bom, então o que eu gostaria de dizer aqui para vocês é que tem muita gente que vem até mim achando que é muito impossível, que é totalmente ilusório conseguir trabalhar com algo que ama e ser feliz e ser próspera. Então, o que eu posso te dizer é que é sim possível unir tudo isso. Então, se você não está conseguindo ver esse caminho, ver que isso pode ser realidade, talvez seja muito mais porque você não sabe o como, ou porque tudo que você viveu não te trouxe essa visão, mas não que isso não exista. Então, vai atrás do que você quer, não fica parado. E resumindo, se você quer mudar de emprego, subir de nível na empresa ou montar seu negócio, chama a Nanda, Boa, que ela resolve. boa. Certo? Muito bem, legal. Agradeço também, né, aqui por esse E a podcast. gente que agradece Gostei bastante. ter vindo, Né? a casa Espero é ter sua. contribuído aí Muito. com quem está ouvindo, ajudado, O né? que foi muito legal, que eu posso até dizer o seguinte, eu tenho um certo preconceito com coaches, depois eu falo em off, Mas eu não sou coach. eu sei. Mas Tá. você deu uma desmistificada nisso. Você Tá. mostrou o que veio um coach, um mentor, né? Que é a essência do ensinamento. Sim. Né? Você Apesar de eu usar algumas ferramentas também. Não vou falar que eu não Não, uso nenhuma, a né? questão não é nem do nome ou do método, não é esse o problema, mas é como foi levado isso tudo, Sim. entendeu? Sim. Foi levado para um lado mercantilista, muito superficial, só Sim. para fazer dinheiro e não para contribuir com as pessoas. Não para transformação. Não para transformar as pessoas, entendeu? Perfeito. Então é legal que você demonstrou que você tem o conhecimento, que você tem uma preocupação, que você leva as pessoas a obter o resultado, que é o que importa. Sim. Não o nome, Uhum. né? Não o título, mas sim o Sim. resultado. Verdade. Então, por isso você precisa fazer mais conteúdo. Boa. Mostrando esse seu lado prático, esse lado pragmático, esse lado de resultado. Uhum. Não importa se é mentoria, se é professora, se é mestre, entendeu? E sim o resultado que você dá, Sim. que é muito importante e necessário. Uhum. E é um ensinamento. Pensa Sim. nisso. É um ensinamento, sim. É um ensinamento. Lógico. Um ensinamento que transforma. É um ensinamento que transforma. Boa. Pode usar. Certo? O ensinamento que transforma. É mentoria? É coach? Não. É o ensinamento que transforma. Boa. Gostei. Para vocês que assistiram, deixa um like, segue a Nanda. Se vocês estão precisando de uma ajuda, de um ensinamento, chama a Nanda, porque além de tudo ela é mó nerd, ela é estudiosa, e ela vai atrás do seu problema e vai ajudá-lo a resolver. Sim, com certeza. Se a Valeu. pessoa quiser, a gente vai pra cima, né? Precisa querer. Precisa E querer. muito, Não e tem muito. milagre. Não tem milagre. Não tem fórmula mágica. Ela tem que fazer a parte dela, tem Tem. que fazer a lição de casa. Valeu, galera. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo. Se inscreve no canal da Nanda, segue a gente e amanhã, depois, algum dia tem mais. Valeu! Valeu, Matheus. Valeu, Nanda. Brigadão.